aquilo não tinha como, tava na minha veia, tava incrustado, sabe? Se chama de skin the game. Era na própria pele que eu tinha que dar certo. Na minha cabeça não tinha outra alternativa, dentro de mim só fervia isso, eu vivia, eu respirava isso. E eu tracei um plano que aquela empresa ela ia ser uma das mais rentáveis do segmento automotivo, que ela ia fazer uma quantidade de carros que até para aquele sócio que eu tinha na época, era inconcebível dentro da visão, da característica dele de visão, dentro do que eu falava que a gente ia ter de prolabore, para ele era uma coisa que era inconcebível, mas dentro de mim pulsava um negócio que eu falava, não quero saber, eu vou fazer. E nada do que me falavam me convencia de que não seria. E pessoas do ramo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Rota do Piloto. Meu nome é Felipe Casseb, eu sou o host aqui desse podcast e tenho uma linda missão de contar para vocês, ouvir junto com vocês, percorrer junto com vocês a rota de um grande personagem, de uma grande figura que, assim como todos nós, começou sua jornada como passageiro e em determinada fase da vida dele, mudou de lugar para o piloto, assumiu o volante e está cada vez mais acelerando. Sempre no processo de buscando, melhorando e transformando. É com muita honra que estou junto aqui com Adalberto Gonçalves. Adalberto, obrigado por esse convite de estar aqui nesse papel de entrevistar você. E vamos junto nessa? Como eu sempre digo, bora acelerar. Tamo junto. Isso aí, tá com a voz de locutor de rádio, inclusive, né? O cara se preparou aqui pra a data de hoje. A ideia é essa. Vamos nessa. Legal. E o nome desse episódio, vocês estão vendo aí no título, é justamente esse. De oficineiro a empresário. A jornada empresarial de Adalberto no ramo automotivo. E nós juntos aqui, vamos conversar e conhecer alguns detalhes da jornada dele, porque realmente é uma história muito inspiradora. Eu, pessoalmente, tenho aprendido muito com ele, desde que começamos a andar juntos, já tem mais de ano, e hoje é a oportunidade para vocês também aprenderem bastante e conhecerem essa pessoa tão incrível. Alberto, conta pra gente como é que tudo começou. E aí não é só no ramo automotivo, não. Vai lá desde o Alberto mesmo, criança, e bora. Cara, a história com carro é uma... Olá, tudo bem com vocês? A história com carro é uma coisa que já vem desde a infância, né? Então, inclusive agora, né? Acabou de ficar pronto, tá saindo do forno o livro De Passageiro a Piloto, que retrata justamente a história, né? De um menino que, sentado no banco de trás do carro de seus pais, teve muito tempo da sua infância, né? Experienciando as sensações de um passageiro ali atrás. Então tudo começa ali, nesse lugar, no banco de trás, enquanto os meus pais viajavam muito de carro e eu passeava muito de carro e eu via meu pai pilotando o carro com muito gosto, muita satisfação. Isso eu estou falando na década de 70, próximo à década de 80, então os carros eram máquinas que não eram automáticas, eram manuais, era uma outra época, era uma outra situação, outro contexto. E ali eu comecei a respirar aquele mundo, eu gostava de ficar sentindo o vento na cara, nas estradas que a gente viajava, prestando atenção, vendo a movimentação das mãos do meu pai com o volante, com as trocas de marcha. Eu ficava prestando atenção nos pedais, no acelerador, na pisada de freio, quanto que ele trocava a marcha. E eu fui cada vez mais respirando desse mundo. E com a contemplação da natureza, das viagens, das estradas, né, a velocidade foi algo que começou a me trazer uma sensação de frio na barriga. Eu me lembro quando criança, quando ele dava umas aceleradas. E aquilo, obviamente, que foi tomando conta de mim. E cada vez mais querendo fazer parte daquilo. E então, meu pai sempre foi um amante de carro, sempre gostou muito de ter carros legais, carros esportivos para a época dele. E aquilo fez parte do meu universo de infância. E eu me lembro que, próximo dos meus 4, 5 anos, eu morava numa casa térrea e na garagem, era aquelas garagens de abrir o portão de madeira, e ela era uma rampa, e meu pai tinha lá um Dodge, enfim, algum outro carro que eu não me lembro, mas ali também tinha os meus. Então eu tinha Jeep, eu tinha aviãozinho, eu tinha um Jeep militar, daqueles de pedalzinho, com volante, que você toca a buzina e sai fazendo as travessuras pelas ruas ali, no caso era a rua, e sempre foi uma coisa que foi crescendo, e assim começou a minha jornada, né, de paixão pelo carro. Veio do meu pai,
A gente viveu muitos... E assim, ao longo da minha vida, eu tive muitos episódios dentro de um carro. Muitas coisas aconteceram, notícias chegaram, enfim. E também foi uma época muito marcante, porque logo próximo aos 10, 11, 12 anos de idade, eu me recordo que também, dentro do meio automotivo, nós parávamos para assistir as corridas de Fórmula 1, que naquela época tínhamos a presença constante do Ayrton Senna, um grande piloto de Fórmula 1, que era reconhecido mundialmente na época. Então todos os finais de semana que existiam as corridas de Fórmula 1, estávamos eu e meu pai sempre presente, assistindo juntos quando possível, e sempre comemorando, porque era sempre era uma corrida que era emocionante, e trazia aquela cena, o Brasil, todo mundo, né? Todo o Brasil ficava na frente das telas, e realmente aquilo só me inspirava mais. A olhar para o mundo dos automóveis, a querer também, em determinada hora e momento da minha vida, a ser um piloto. Então eu sempre tive um desejo, nascido ali, aos 10, 11 anos também, de ter um kart e de começar a correr pelas pistas, que foi um sonho, que foi alimentado pelo meu pai, mas que nunca aconteceu. Mas assim foi um pouco da nossa jornada, da minha jornada durante a minha infância, né? Que legal. E apesar de ter nascido tão cedo, quando você começou a trabalhar, não foi diretamente, né, na área automotiva. Eu lembro de você ter outras experiências também, que no final das contas acabou refletindo até você chegar lá, né? Conta um pouquinho como é que foi o início da jornada no mercado de trabalho. Cara, eu sempre comecei as coisas, acho que um pouco precoce. Eu, aos 8 anos de idade, eu já me lembro de ter minhas primeiras lembranças como um vendedor. Eu venho de uma família, né, onde meu pai, ele era do comércio, meu pai foi dono de padaria, o meu avô foi dono de padaria, então já é uma família de comércio, onde tem essa habilidade de falar, de comprar e vender, e eu despertei isso cedo. Eu me recordo de pequeno, a minha mãe, ela tinha uns afazeres dela, ia num bazar, e eu lembro de um dia, eu tinha um dinheirinho lá, comprei uma carteira, e no dia seguinte fui na escola, um menino na fila do lanche olhou pra carteira, gostou, e foi instintivo, sabe, Felipe? Foi instintivo, de repente eu tava falando pro cara, você quer comprar? Gostou? E ele falou, quero, e aí eu só peguei, sei lá, como se eu tivesse pago R$25, eu falei, custa 50. E ele falou, tá bom, então. E aí ele me deu 50, eu dei a carteira. No dia seguinte fui com a minha mãe, comprei mais uma. E assim eu vendi na escola no dia seguinte pro mesmo cliente. Com quantos anos? Eu tinha uns 8 anos. E vendi pro mesmo cliente. No dia seguinte, esse mesmo menino tava lá, mostrei a carteira, falou, nossa, essa é bonita também. Eu falei, tá vendo? Ele falou, poxa, faz o mesmo preço? Eu falei, faço. Bom, no terceiro dia que eu fui lá e comprei a carteira e voltei pra escola, e pronto para receber mais uma oferta, estava lá o mesmo menino e imediatamente a diretora chegou e comunicou aos meus pais que eu estava fazendo venda dentro da escola, um comércio clandestino. E o pior disso é que a pessoa que era o rapaz, o menino que estava comprando a carteira, estava deixando de se alimentar, a mãe dele ficou sabendo e acabou com a minha pequena empresa naquele momento. Mas ali que começou, né, o despertar, eu digo, o despertar para venda, para negócio. E depois, ao longo da jornada, na infância ainda, eu cheguei a ter um comércio de pipa com meu primo durante as férias. Então, ele sabia fazer, eu tinha uma reserva de dinheiro, então eu investia no estoque, ajudava ele a fazer, ele fabricava as pipas e a gente dividia os lucros. E, além disso, brincava nas férias. Mas essa empresa também foi uma empresa sazonal, só durou durante as férias, depois a gente teve que voltar a estudar e a empresa acabou. Mas eu trago isso como uma grande referência de despertar mesmo e de já começar a movimentar tanto a venda como o dinheiro, de ter uma reserva de dinheiro. E nunca nada na minha vida foi fácil no sentido do meu pai me ofertar as coisas com facilidade ou me dar algo que não tivesse que trazer para ele algo em troca. Então ele sempre foi muito objetivo com as coisas na minha vida. As coisas que eu pedia, por exemplo, se eu queria ter uma bicicleta, ele colocava alvos ou desafios que me deixavam muito incomodados e muitas vezes bravo. Por exemplo, você quer ter a bicicleta, eu quero ver suas notas no final do ano e se você atinge uma colocação de primeiro, segundo, ele me dava até o terceiro lugar na classe que eu estava. Eu não sei como é que ele fazia para fazer a análise disso, desses resultados, mas eu sei que eu dava o meu tudo para poder conquistar. Alguns eu conquistei, outros ele furou na missão de me entregar, fez parte do meu aprendizado, mas realmente um dia que foi assim, que rompeu
realmente o limite e eu fui para o mercado de trabalho, foi um dia que eu cheguei e pedi ao meu pai que comprasse um tênis de marca na época. Na época, para quem é da década de 70, vai recordar o que eu estou dizendo. A gente comprava tênis no mercado, não tinha acesso ao que se tem hoje, a facilidade. Então, o mercado que meu pai frequentava com a minha mãe era um Carrefour, e lá se tinha Lecheval, era uma marca dessas xing-lings, como um Quixote também, né, super reconhecido, e eu usava aqueles tênis. E quando eu cheguei com a notícia de que querer um tênis mais caro, que devia ser umas 10 vezes o preço a mais do que o tal do Quixote ou do que o Lecheval, o meu pai olhou para mim e falou, não tem problema nenhum, pode comprar. Eu falei, então, vamos comprar. Ele falou, tá bom. Ele me deu o dinheiro que valia para um Quixote, aí eu olhei para aquilo espantado e falei, mas esse não dá. Se era 25 e aquele custava 250, ele falou, não tem problema. A partir de hoje você é livre para prosperar e juntar o dinheiro que você precisa. Cara, ali foi um golpe e duro que eu senti no dia. Eu fiquei muito triste, chateado, puto com ele, fiquei bravo, fiquei sem falar com ele, meio emburrado. Era o que eu podia fazer, porque meu pai também tinha as regras de conduta, da qual se eu passasse daquele limite, eu arcava com as consequências. Meu pai nunca me bateu, mas ele sempre foi rigoroso com regras. E as regras mal geridas por mim eram enfrentadas depois como castigos. E os castigos, eles eram bem simples. Você vai para o canto da parede e fica com a sua mão para cima, pelo tempo que eu entender que é convencional. Olha só. Cara, é melhor apanhar do que ficar com a mão pra cima. Porque eu já cheguei a ficar horas com a mão pra cima, querer pedir arrego e não poder. Uma surra é rápida, dura... Né? Na época, eu tô falando disso porque na nossa educação, na nossa época, isso era muito mais comum, a tratativa desse jeito. Às vezes a gente fala em surra, né? Hoje é uma coisa que a gente mesmo... Eu tenho filhos e não trago isso pro dia a dia deles, uma surra ou nada disso. Mas naquele momento, naquela época, era assim que as coisas aconteciam. Todo mundo sabe disso. E aí eu digo que era melhor tomar uma surra do que um castigo de mão pra cima. Aquilo era meio que um choque militar, sabe? Mas enfim, eu lembro que daquele dia em diante, então eu falei, mas como eu faço isso? Eu tenho apenas 14 anos de idade. Ele riu e disse, vai trabalhar. E aí eu falei, mas aonde? Ele falou, tenta sorte no... Ele tinha um sócio na empresa. E aí ele trabalhava um período, que a padaria era 24 horas, e outro sócio, o outro período. Ele falou, procura meu sócio e vê se ele te dá uma vaga. E, cara, Olha eu tava... Só, não foi nem ele falou, não, começa lá tal dia. Não, ele falou, se vira, se você for contratado, se ele entender que você serve. E aí, assim eu fiz. Fui brabo, irritado falar com ele, porque eu não imaginava que naquela época eu fosse começar a trabalhar. Mas assim, eu fui realmente muito contrariado. E aí que eu digo, foi uma grande virada de chave, porque quando eu cheguei lá, conversei com ele, o nome dele era Paulo, deu super atenção, era um cara muito bacana, muito gente boa, e ele falou, começa aí. E eu falei, tá bom. E o que eu faço? Falei, vai fazendo o que precisa ser feito. Então assim, e eu querendo mostrar serviço e já falei, o onboard era esse, faz o que tiver que ser feito. Imagina uma padaria com várias áreas, caixa, chapa, balcão de atendimento, pães, frios, né, a parte de produção, era uma padaria relativamente grande, tinha próximo de 30 funcionários e eu nem sabia para onde ir, por onde começar. Mas enfim, eu fui começar a andar por lá e fazer perguntas e perguntar onde eu podia ser útil, que eu queria me mostrar útil. Obviamente que eu falei para ele que eu precisava acertar minhas condições de salário, porque eu precisava saber quanto eu ia ganhar, porque eu precisava saber se eu ia ter dinheiro no final do mês. O objetivo era o tênis, meu objetivo era juntar dinheiro para comprar o tênis. E aí até falei pra ele, se eu trabalhasse uns dias, ele já podia me dar um adiantamento. Olha só. Cara, isso foi uma das maiores lições que eu tive. Embora naquele momento parecia ser um grande absurdo, mas o meu pai ele teve uma atitude de falar assim, vai e pesca. É o que ele disse. E em cima desse ensinamento que eu cresci. Então, eu digo que eu tive o acesso a pessoas sempre muito mais velhas e eu tive um modo precoce de ser por justamente ser colocado nesses lugares de desafios, né? Então, a minha infância, ela não foi uma infância muito tranquila nesse sentido, nem a minha adolescência. Então, ali eu comecei a trabalhar realmente e tinha que ir. E era validado, obviamente, por tudo que eu fazia. E ali, com certeza, eu comecei, tive o tênis que eu queria, recebi o dinheiro e continuei a trabalhar. Então eu comecei nessa idade, né, a já ser uma pessoa produtiva. E assim, nunca mais parei. E assim foi indo durante a minha trajetória. Eu também tive uma empresa
de distribuição de pães junto ali, a própria empresa do meu pai. Me ensinou muito. Mas já era a sua empresa, já não estava mais como um funcionário, já estava ali... Eu já tinha saído e ido por um braço ali onde eu já estava administrando um negócio que era meu. Então era uma distribuidora, eu comprava pães da própria padaria dele e revendia. Então eu tinha o lucro na intermediação da venda e da entrega desse pão. E aí, mais um cenário da minha vida acontecendo dentro de um carro. Eu tive essa empresa há alguns anos e era isso. Eu tinha que acordar às 4 da manhã, todos os dias, e entregar pão por São Paulo inteiro, em hospitais, escolas, bares, restaurantes, lanchonetes, onde precisasse, dentro de uma rota específica, eu fazia entrega. O que eu aprendi com aquilo? Meu pai olhou para mim e me desafiou naquele dia, que ele falou, você vai começar nesse negócio, mas eu ainda tenho dúvidas se você dá conta. Ele fazia isso. E aquilo só me instigava muito mais uma ira e uma raiva. E olha, eu vou te dizer, eu aprendi isso. Essa emoção, se você souber utilizar ela é um grande combustível para que você haja e que você faça as coisas acontecer. E eu era agido por essa raiva, porque eu falava, eu vou provar para ele que eu sou o cara e vou conseguir fazer. Porque ele me desafiava, consciente ou inconscientemente, ele me desafiava. E aquilo era muito ruim para mim, porque também gerava um lado de não ser reconhecido pelo pai. Então isso trouxe 2 lugares ali para mim. Mas enfim, foi parte do meu crescimento. De alguma maneira você soube converter e canalizar isso para te impulsionar. Naquele momento era raiva pura e eu precisava provar para ele, né? Eu precisava ser reconhecido por ele. Mas eu canalizava isso e isso me dava uma força, porque ele falava, não sei se você vai dar conta, né? Acordar todo dia às 4 da manhã, eu tinha que trabalhar de sábado. E eu tinha 18 anos. Naquele momento, naquela época, tudo que eu queria era participar de festas, eventos, né? Passear, sair, era o auge, né? Da minha juventude. E eu tive responsabilidade, eu tive o que precisava ter para executar aquilo tudo, eu fiz a empresa crescer, eu comecei a realmente ganhar um dinheiro que era um dinheiro diferente de estar dentro da empresa como funcionário dele, e aí eu senti o gosto do poder de eu fazer a possibilidade de eu fazer o meu próprio salário, as minhas próprias retiradas, que dependia da minha articulação estratégica, dependia do meu empenho, do meu esforço, do meu entendimento do como vender, de negociação, e o mais importante, que eu sempre amei dirigir, pilotar, né? E então eu estava todo dia pilotando um carro, que era muito gostoso, e mais que isso, a venda de pães me trouxe um conhecimento também fundamental para os dias de hoje. Eu aprendi a dar valor ao dinheiro, mas de que ponto de vista? Pão, a gente faturava por centavo. Então eu ganhava, dependendo do volume, por exemplo, vou citar um exemplo clássico aqui, a gente vendia pão para o hospital, e o volume de pão para o hospital naquela época, para o lugar que a gente vendia, era de 1.000 a 2.000 pães, por exemplo. E a negociação ela era muito, muito acirrada. Então em muitas negociações, o valor de lucro de um pão, às vezes chegava a ser de 1 centavo ou 2 centavos. E eu tinha que ter um extremo cuidado com o quê? Com o pão que eu carregava, porque se eu perdesse na remessa um pão, ou tivesse que trocar alguma coisa que acontecia, tá amassado, ou coisa do gênero que faz parte, eu tinha que vender mais 10 ou 9 para repor um que eu perdesse. Então ali eu aprendi muito cedo a fazer contagem de dinheiro e prestar atenção e valorizar o centavo, porque era o centavo que fazia o meu lucro acumulado no final do mês. Cara, isso daí foi uma lição incrível de nunca desvalorizar o centavo, de saber fazer conta. Me trouxe uma posição de entendimento e habilidade muito grande em fazer contas, em ser bom em matemática, porque naquela época, algumas pessoas podem lembrar que você ia à padaria e tinha sempre um português no caixa com uma caneta atrás da orelha. Aquela caneta era a calculadora dele. E muitas vezes eu via meu pai desenhando e fazendo contas num papel, né? Com a caneta. E eu peguei essa habilidade também. E na rua eu fazia muito isso. Não tinha computador nessa época, então era tudo em planilhas manuais. Eu já usava de planilha porque eu estudava e já tinha acesso, então fazia uma planilha manual e eu já ia fazendo todos os meus controles por aí. No Excel da época, né? No Excel da época, exatamente. Só que o grande lance para mim foi o aprendizado que eu tive. Primeiro, comprometimento com o horário. Por mais que eu dormisse pouco e muitas vezes não dormia por conta das rotinas e também ser jovem e querer sair, passear, eu nunca deixei de fazer a entrega ou cumprir esse compromisso com os clientes. Então me desenvolveu muito cedo um senso de comprometimento e de horário, porque o horário da chegada do pão, na maioria das vezes, era antes do comércio abrir. Então antes da lanchonete abrir, o pão tinha que estar na porta. Eu tinha uma rota que eu calculava os minutos e os faróis
para poder chegar, porque eu tinha bastante cliente naquela época, e às vezes de um cliente para o outro era 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, e eu tinha que dar um jeito de fazer uma rota que o pão estivesse lá, quando ele estivesse abrindo, um pouco antes, até porque o pão não podia ficar do lado de fora, e depois que abria, geralmente os clientes já começavam a entrar. Eu tinha que ter isso muito bem calculado, me trouxe um senso de estratégia e logística, que hoje, e depois de um tempo, eu tive essa percepção. Então, o quanto eu tive de aprendizado com isso? Pilotagem, comprometimento com horário, com o cliente e mais, fazer conta e saber que eu não podia perder centavo. Isso me trouxe um desenvolvimento muito grande, foi talvez a época que mais eu senti, porque eu via a minha fase de juventude sendo consumida pelo trabalho, mas por outro lado eu ganhava muito ao meu favor, que era uma experiência de um negócio que só dependia de mim. E se eu não fizesse, não tinha quem fizesse no meu lugar. Eu não tinha uma amuleta para poder segurar as broncas para mim. Tinha, às vezes, um amigo ali que no sábado quebrava um galho muito raramente, né? E ao redor disso eu fui construindo o meu posicionamento e o meu aprendizado dentro do negócio. E aí eu tive outras experiências. Durante essa jornada, eu tive a experiência também de ser camelô. Então, mas assim, antes de saber essa do camelô, isso aqui não foi combinado, mas por mais clichê que possa parecer, eu quero destacar aquilo que você falou da importância da rota, né? Uma rota bem feita e uma das coisas que você aprendeu. E aí fazer um paralelo aqui de justamente qual que é o propósito desse projeto aqui, de estar junto conversando com você e transbordando esse conteúdo de anos acumulados de experiência. Aquele que já sabe uma rota, que já percorreu uma rota, pode chegar para outra pessoa que às vezes não está no começo ou está percorrendo uma rota que não é estratégica, que não está trazendo resultado e tem total condição de trazer um mapa, de ser o GPS, né? E eu vi já o Adalberto em diversas vezes poder conduzir pessoas de âmbito empresarial em diversas áreas, é claro que na maioria das vezes no automotivo, que é o dia a dia dele, mas já vi em diversas áreas, das mais diversas possíveis, e ele trazer justamente esse GPS, falar, vai por aqui, vai por ali, ajusta a rota, vem por aqui. Então, que legal. Bacana, não foi combinado, mas está tudo alinhado com o propósito, a essência desse projeto aqui, né? Inclusive você trazendo o GPS hoje faz parte de uma sequência de lives que eu aplico. É um conteúdo gratuito que eu aplico todas as manhãs, das 5h30 da manhã às 6. É gratuito, mas tem que ter um desafio para quem quer receber esse conteúdo, tem que acordar cedo e abrir a live. Então, e olha só que interessante, é justamente a lembrança da época que eu acordava de madrugada e que eu reclamava demais, que não fazia sentido acordar de madrugada, e aquilo era o dia a dia do meu pai, sabe? E eu falava, por que eu tenho que viver essa vida? Por que eu tenho que acordar de madrugada? E eu tinha essa revolta dentro de mim, porque não fazia o menor sentido ter que acordar aquele horário para mim naquela época, mas aquilo já despertou dentro do meu sistema, dentro do meu organismo, uma responsabilidade. Tanto que quando o GPS veio, eu falei, vai ser de manhã e vai ser nesse primeiro horário, antes até dos meus filhos acordarem e irem para a escola, que naturalmente 6 horas começa uma movimentação de rotina em casa e eu participo. E o GPS ele acontece antes desse horário, antes do dia clarear. E é justamente isso. Por que GPS? Porque veio como uma guiança com propósito na sabedoria. Então, GPS o que é? A não ser um equipamento que alinha a rota do seu destino, da sua viagem, da sua ida do ponto A para o ponto B. E é muito interessante, porque você acabou trazendo essa parte do contexto. E hoje a gente tem aí, eu tenho essa forma também de trazer um pouco de conhecimento, de poder trazer esse direcionamento para aqueles ouvintes, aqueles seguidores que têm a predisposição de acordar cedo. Hoje, lógico, né, antes de eu voltar para o tema do camelô, eu tenho as questões das mentorias, a questão do auxílio a empreendedores, muito mais hoje na área automotiva, por onde eu já tenho uma caminhada de 23 anos dentro do setor, com uma empresa que já é reconhecida, já tem o seu sucesso aprovado dentro do mercado do setor automotivo, né? Mas trazendo para a parte de volta lá ao camelô, o que aconteceu? Eu fiz isso, pareceu o Datena agora, né? Lembrei do Datena dando as entrevistas lá, dando as... Então, ó, até para aproveitar e situar o pessoal antes da gente saber a história do camelô. Se você estiver ouvindo esse podcast aqui num canal de streaming tipo Spotify, segue a gente, mas saiba que ele tá na íntegra no YouTube. E uma vez estando no YouTube, você tá acompanhando a gente aqui, clica aí no se inscrever para acompanhar todos os conteúdos do Adalberto, dá um joinha aqui para propagar esse conteúdo e chegar em mais pessoas.
E também o GPS que ele acabou de comentar, ele é entregue via Instagram Lives, certo? Então acompanha as lives todo dia das 5h30 às 6 no Instagram Adalberto Goncalves _. Então segue lá no Instagram, YouTube, Spotify e é onde mais a gente vai aparecer cada vez mais na internet, certo? Agora, Roberto, como é que é essa história de camelô? É isso aí, lembrando que é de segunda a sexta. Segunda Esse a conteúdo sexta. é aplicado de segunda a sexta, das 5h30 às 6 da manhã. E essa travada que deu aqui, que deu engasopada no motor, foi porque eu tava falando do GPS e eu quis fazer o término da conclusão. E aí deu uma desajustada. Mas por quê? Porque esse conteúdo eu entrego esse horário. E as pessoas que eu mentoro, eu também trago parte desse conteúdo, aí é no 1-a-1, é no tete-a-tete. Então você tem a oportunidade, se realmente tem interesse em aprender mais, porque é sobre um conceito, é sobre contextualizar princípios da ordem, princípios da sabedoria que você adequa e põe em prática no seu comportamento, que aí neste caso você usa como pessoal ou como familiar, ou como um empreendedor, não importa, porque o conceito de comportamento você aplica em todas as áreas da sua vida. Então, só para dizer isso, então, nesse momento, quem quer acessar isso, acorda às 5h30, pega gratuitamente, e outros que me chamam para fazer as mentorias, para fazer, às vezes, dentro das próprias imersões, ou até palestra, também tem esse tipo de conteúdo, um dos conteúdos que a gente traz no dia, que eu trago no dia a dia, né, do mundo empresarial. Mas voltando para a parte do camelô que você me trouxe aqui, também foi um grande aprendizado. Eu digo que eu tive algumas faculdades, porque assim, o conhecimento que eu pude ter da experiência vivida com essas práticas, eu fui dar conta disso só depois dos 30, ou perto dos 30, que eu fui fazer conta de reconhecimento do valor que eu tinha empilhado nessas atitudes do meu pai comigo. Porque demorou para cair a ficha, porque naquele momento era como se fosse um grande castigo, mas na verdade ele estava me forjando no aço, no fogo, para ter as minhas próprias experiências, para sentir na pele como era o desafio de ter que cumprir o que precisa ser cumprido todos os dias, de saber o que era uma rotina, de saber o que é um compromisso, de trazer para minha vida assim a responsabilidade da diligência para com o meu próprio negócio, enquanto eu era da distribuidora. Só que um pouco antes, aconteceu essa etapa do camelô. Como é que foi? Era perto de Natal e como padaria, eles tinham uma fábrica muito, muito intensa, porque era realmente um panetone. A padaria já não existe mais, já virou prédio, já faz muito tempo que já minha família se desfez. Mas era uma padaria que vendia muitos panetones. O panetone era realmente muito gostoso. E aí eles tinham alta produção. E aí, certa vez, meu pai me provocando novamente, falou, olha, tem uma oportunidade aqui para você poder faturar um dinheiro. O que você acha? Cara, falava em faturar um negócio que tinha que vender, eu já levantava a antena e eu já tinha essa sede de venda, essa sede de conquista. Porque eu já tinha entendido que se eu fizesse algo e tivesse a recompensa daquele algo, eu poderia ter acesso àquilo que eu queria. E foi essa matemática de entendimento que foi que desde o tênis lá atrás, né? Que era aquele New Balance na época. Inclusive, New Balance, um dia você pode me patrocinar se você quiser. Foi lá atrás. Brincadeiras à parte, eu fui convidado para essa oportunidade que meu pai trouxe na época. Ele falou, você não quer vender? Eu posso te ajudar. Ele falou para mim assim, eu faço consignado para você. Todo dia, né, a pessoa lá que é o confere dele contava o que eu levava, no final do dia o que eu trazia, a diferença eu tinha que estar com o dinheiro, então fazia o acerto lá, eu tinha lá crédito, então eu podia comprar fiado com limite de uma semana para pagar, obviamente que, né, não tinha moral de não pagar, não podia. Como um bom português, né? Se não pagasse no final da semana, era suspendido o fornecimento e ponto, acabou a conta. E tinha que ter regra realmente, e faz parte do jogo, né? E assim que ele me moldava. E aí eu topei. Só que quando eu topei, ele falou, então faz o seguinte, porque eu só topei a ideia, né? Vai vender. Eu falei, ok. Aí ele falou, então você vai lá na estação do metrô Conceição, você procura um cara, eu não lembro se o nome dele era Evaldo ou Edivaldo, mas era um amigo dele. Ele falou, esse cara me deve uns favores, e se você quiser realmente ganhar um dinheiro, vai lá e fala com ele. Fala que eu pedi para ele te ajudar. E só me disse isso. Como que eu acho ele? Não, você vai ver lá nas bancas. Ele tem umas bancas por ali, de camelô. Procura ele lá que ele vai te ajudar.
Eu não sei se ele já tinha feito contato com esse cara, enfim. E fui eu lá. E aí nessa eu chamei um amigo também, que era um grande amigo na época, que estava sempre nas histórias comigo, nas presepadas e nas festas e na escola, e andava comigo para todo lado. Aí chamei e falei para ele, vamos junto nessa? O que você acha? Vamos vender junto? E aí a gente pega essa grana aí, depois tem uma parte de desfrute de férias e tal, e a gente pode, de repente, fazer alguma coisa interessante com isso. Ele topou na hora. Eram dois garotos que não tinham o recurso ou uma mordomia, que os pais davam dinheiro para poder gastar, o nosso calibre era curtinho, e a gente gostava de viajar, de final de semana passear, de, enfim, fazer tudo que todo mundo fazia na época, né? Na escola. E aí eu lembro que a gente foi até lá, eu chamei esse cara, encontrei com ele lá e por ali, comecei a perguntar o nome, logo me apontaram, falei para ele, olha, acho que era Edivaldo, meu pai falou para falar com você e tal, que você poderia me ajudar com a questão da venda do panetone. Eu não entendi direito, mas talvez eu compre lá, deixe para você aqui, você vai vender, enfim. E aí pensei eu comigo, eu só faço a transição. Pego ali, transporto aqui, ele vende, ele acerta comigo, eu acerto lá e tá bom, ótimo. Eu vou ser o carreto do negócio, pensei, na logística. Aí falou, claro, sem problema nenhum. Eu tenho ali aquela barraca que tá parada, inclusive estava toda empapelada, estava fechada, é ali, sem problema, pode usar. Então, eu fui descobrir naquele momento que eu tinha a oportunidade de vender panetone, mas era como um camelô, numa barraca de camelô, ali na estação Conceição do metrô. Que, diga-se de passagem, era uma estação de metrô ao lado, muito próximo da escola que eu frequentava, ou seja, toda a turma da escola passava por ali em algum momento. Parte da turma da escola passava por ali a pé em algum momento. E a minha preocupação era que, obviamente, eu fosse visto pelas pessoas, por jovens da minha idade, e tudo que eu não queria era me expor a isso, o que podia ser motivo de vergonha, para mim naquela época. E aí foi um grande aprendizado, porque quando eu tive que lidar com isso, eu falei, e agora, né, cara? Olhei pro meu amigo, a gente fez assim, falou, ferrou. E eu já tinha comprometido com meu pai, e eu também não queria voltar atrás na palavra. Eu também não queria ser camelô. E a gente viu daquele momento uma oportunidade de fazer algo. Então a gente montou lá, enfim, botamos para funcionar. No dia seguinte chegamos lá com um carregamento de panetone, o cara emprestou, falou, fica aí. E ficamos ali. Cara, os 2 primeiros dias a gente não vendeu um panetone. No terceiro dia eu já estava desesperado, falando, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não é para nós, isso aqui não funciona. E os 2 tímidos ali olhando com a plaquinha ali na frente, enquanto todo o entorno, a ambiência, né? Por isso que é importante você entender o lugar que você está e você ter seu termômetro de regular o que você está fazendo naquele ambiente e se adequar ao ambiente. Aquele ambiente, o ambiente de rua, o ambiente de camelô, ele é totalmente ostensivo, ele é totalmente proativo. Você tem que sim ir com fome para tratar o seu cliente, você tem que pescar o seu cliente. É uma oportunidade de passagem, onde as pessoas passam por ali, você tem que fisgar. E a gente não tinha dado conta disso, ou até mesmo era tão consumido pela vergonha que muitas vezes a gente chegou a baixar atrás da barraca para que não fosse visto. E naquela época as meninas passavam, aquela coisa toda, e não queria, imagina, eu estudava numa escola particular e não queria ser visto. Ou, imagina, eu tinha uma reputação que você já vai ficar sabendo que essa reputação foi embora rapidamente. E ali a gente não vendia. E aí, quando de repente um dos camelôs que estavam ali, a gente não tinha nem conseguido interagir com o pessoal. Tamanha era a vergonha e a timidez com o processo. Mas aí o cara que ficava com uma caixinha de cigarros, vendendo cigarro pra lá e pra cá, muito falador, era o mais falador dali, encostou na gente um dia e falou, cara, vocês estão aqui pra vender e vocês não estão vendendo. Vocês querem fazer o que da vida? Vocês não vieram aqui pra vender? A gente, viemos. Então, aprende a abrir a boca e falar. Mas como assim? Aí ele falou, vou dar uma aula pra vocês. Aí ele tirou a caixinha, entrou na frente da nossa barraca e virou praticamente um feirante. Olha, freguesa, vem cá, que o panetone, corta um panetone, faz isso, coloca ali, chama o pessoal, trata bem, seja simpático, invente frases que combinem, que faça jargão, que isso, que aquilo. Ele fez, assim, várias situações, como se a gente tivesse feito vários criativos, trazendo a onda para o digital de hoje, gravado vários criativos com ele para colocar em prática. E realmente faz toda a diferença, né? É um trabalho diferenciado ali,
E quando você está na rua fazendo a venda, você tem que ser a pessoa que realmente se comunica na forma adequada. A fala era alta, era totalmente impositiva ali para o momento, ao mesmo tempo tinha que ser divertida, tinha que ser convincente, tinha degustação e tinha todo aquele ambiente que todo mundo fazia isso, era o cenário adequado para aquele momento. E a gente começou muito timidamente, e aí no terceiro, no quarto, no quinto dia, passou uma semana, aí eu falo, como a ambiência molda a pessoa. Depois de uma semana, não tinha mais nenhuma diferença entre o nosso comportamento e o comportamento deles. A gente tinha destravado de tão tamanho que a gente falava na mesma intensidade, a gente já estava ali brincando, dando risada, contando piada. Começaram a passar pessoas do colégio que passavam ali, a gente já estava chamando para vender, porque a gente entendeu que o nosso negócio era aquele. E depois que a gente ficou até conhecido uns dias ou outro, vinha gente do próprio colégio até ficar um tempo ali com a gente, bater papo, se divertir, fazia movimento na barraca, o que fazia trazer a atenção de outras pessoas para lá, e começou a ter venda, e realmente, dali em diante, a gente vendeu tudo e a gente recebeu uma boa quantia de dinheiro pela venda, que foram 2 semanas que antecediam o próprio Natal, e aí a experiência foi muito marcante, porque foi essa. Foi ter que lidar com uma coisa totalmente diferente, num ambiente totalmente diferente, totalmente hostil. Ninguém tinha me contado o que era um rapa. Eu não sabia o que era isso, até que também nessa jornada eu tive a experiência de ver todo mundo falando o rapa, o rapa, o rapa. E, cara, eu não sabia o que era o rapa. Quando eu fui dar conta daquilo, tava todo mundo saindo correndo com sua barraca, ou desmontando a sua barraca. E o próprio amigo do cigarro falou, cara, o rapa. Eu falei, mas o que tem o rapa? Ele falou, cata as coisas e vaza. Por quê? Porque a gente não tinha nenhuma autorização, a gente não tinha nada, eu nem sabia que precisava. Eu tinha 15, 16 anos, imagina, por volta disso naquela época. Enquanto o aprendizado foi, eu ter que sair correndo com uma barraca na mão, caindo panetone para o lado. E que experiência, depois voltamos, a coisa passou, fomos entender como é que funcionava o negócio, e essa venda mesmo de boca a boca. Então, o que eu aprendi ali, né? Eu aprendi que a ambiência te molda, te forma, você está no ambiente adequado, com um comportamento adequado, faz com que você também tenha um resultado adequado, e o quanto é importante você destravar a sua boca, o quanto é importante você falar, você se comunicar. E ali foi uma coisa muito raiz, porque aquela experiência, ela mostrou que de um limão dá para fazer uma limonada, e aprender, ter humildade de aprender com as pessoas que estão ali, que naquele momento, quando a gente chegou, a gente nem deu atenção, nem importância nenhuma, e que realmente foram grandes professores para a gente, e que trouxeram ensinamentos valiosos que eles carregavam sobre como vender, e sobre como aquele grupo se autoprotegia entre eles, porque às vezes não precisava sair da barraca, ir ao banheiro, imagina, às vezes tá uma pessoa só, o outro cuidava, tomava conta, e ali existe uma comunidade, existe algo ali, naquela época, naquele lugar que eu estava, existia algo a mais, sabe? Foi muito aprendizado, porque ali estava na rua o dia inteiro em pé, né, em função dos intempéries, de chuva, de sol, e num ambiente desconfortável, não tinha banquinho para sentar, não tinha nada, e aquilo traz um grande valor, porque você entende o quanto você pode fazer, o quanto você dá conta. Eu chegava em casa extremamente quebrado, cansado, eu deitava na cama e apagava. Minha mãe falava, nossa, o que aconteceu? Eu morria. Mas o que eu aprendi, realmente eu tive uma recompensa muito boa, porque o dinheiro que a gente ganhou da venda desses panetones, ele praticamente me financiou 2 meses de diversão e compras de coisas que eu queria para a época. Ah, que legal. E que desfrute total. Eu tive oportunidade de desfrutar. Então, que bacana. Ali, praticamente, arrisco dizer que foi talvez um semestre ou mais de um MBA de vendas, né? Que a fala desse professor aí de vendas do cigarro do Camelô, eu já vi até do próprio Flávio Augusto falando assim, do tipo, às vezes chegam para mim falando assim, mas as vendas não estão acontecendo. Gente, as vendas não acontecem, você tem que ir lá e caçar a venda, você tem que provocar, tem que ser algo assim. Então é muito legal, porque você falou no ambiente de rua, estando ali, mas eu vejo até mesmo, como eu visito muitas das suas empresas, a gente está junto, acompanhando, em gravações e tudo, eu vejo muito desses aprendizados aplicados até hoje nos negócios, né? Que você põe em prática. Então isso é fantástico, saber que tudo isso nasceu daí, olha quanto aprendizado numa experiência tão curta. E aí, a pergunta que fica é como é que essa rota chegou no automotivo? Como é que você começou? Quando foi a hora que você olhou e falou, agora é a hora de dar vazão para essa paixão que nasceu de criança? Então, ela ficou lá atrás quando eu descobri que eu não podia ser piloto. Porque em dado momento, meu pai tinha feito um grande desafio nessa jornada de escola. Ele falou, esse ano, se você completar e fizer e se empenhar,
no final do ano você vai ter o kart que você quer. E eu via na história dos pilotos, eu queria era pilotar um kart e trilhar uma caminhada de, né, velocidade, carro, pilotagem, corrida, adrenalina. Aquilo me movia, aquilo era um combustível para minha alma, sabe? Mas eu acabei me perdendo daquilo, porque quando chegou ao final do ano, eu cumpri minha parte, meu pai, foi uma das coisas que meu pai não cumpriu. E aí ele trouxe falas de que não era o momento e que ele não ia poder fazer, e aí eu fiquei muito decepcionado e frustrado. E ali também eu tive que lidar com esse sentimento de frustração. E não foi fácil, mas eu fui seguindo e fazendo as coisas. Eu estava estudando, era estudante. Também tinha essas outras coisas que foram aparecendo no meio do meu caminho de trabalho, coisas do gênero. Eu acabei, na verdade, esquecendo de tudo isso. Mas a paixão pelo automóvel, por pilotar, por dirigir, por tirar a carta logo, por poder ficar horas na estrada dirigindo, por assistir corrida de todos os tipos, e gostar de tudo que é motor, de tudo que é adrenalina, continuou através dos filmes, das viagens, dos lugares, dos passeios, dos acessos. Mas aquela coisa da pilotagem e do automobilismo acabou se afastando apenas para um entusiasta mesmo. Quando passou um tempo, eu não tinha a menor pretensão disso. Naquele momento eu já tinha passado pela distribuidora, depois eu fui trabalhar num laboratório farmacêutico. Naquele momento eu tinha idas e vindas da faculdade, porque com os meus horários malucos de padaria, de madrugada, eu não conseguia muito lidar e conciliar os estudos com a faculdade. Eu me formei em administração de empresas, mas tem um caso, assim, uma especificação nisso, que não foram em 3 ou 4, não foram em 4 anos, que era o habitual, foram em 10. Eu digo 10 porque nessa jornada eu comecei e parei por algumas vezes por não ter condições de tocar. Horários, pouco sono, enfim. Eu entrava, parava, trancava, depois queria, porque eu sempre quis ter o diploma. Era muito importante para mim passar esse degrau do diploma. Hoje, se me perguntasse, talvez eu não viria com tanto sentido, mas naquele momento era super importante. E me trouxe bastante conhecimento. E, obviamente, como eu já estava no mercado de trabalho, já estava operando, esse conhecimento eu conseguia aplicar vendo nos exemplos do dia a dia dessas questões que iam me aparecendo. Então, tinha como praticar. Então, foi muito importante para mim, mas demoraram esses 10 anos para se fazer. E nesse meio de caminho, em dado momento, eu voltei a trabalhar com o meu pai, recebendo um convite dele de me tornar sócio na padaria. E aí eu tinha a distribuidora, e eu aceitei. Eu estava num momento muito importante da minha vida, que eu precisava realmente passar por uma próxima fase, e talvez ali ter, de fato, o reconhecimento dele. Aquele convite era uma demonstração de que um reconhecimento estava por vir, né? Ele estava me chamando para trabalhar com ele e me colocando possibilidades de ser sócio. Eu aceitei e fui. Mas o que aconteceu foi que os planos não foram desenhados, concretizados da maneira que a gente esperava, que eu esperava. Aconteceu que não deram certo. Existia um conflito de gerações muito grande por conta da minha vontade de fazer as coisas acontecerem e da forma dele de operar e de administrar a gestão do negócio, que já para mim já era um pouco antiquada, dado como ele fazia, mas eu não tinha abertura nem facilidade para transformar. E também não era visto como alguém que tinha uma voz, um jovem como eu, ele já um senhor praticamente, e essa coisa do conflito de gerações era uma coisa que pesava. E eu, apesar de ter sido convidado, eu não tinha, e não era visto como alguém que pudesse executar. E, obviamente, eu também tinha muito que aprender, estava nesse caminho, nesse processo, mas eu tinha muita vontade de fazer acontecer. Para resumir, a minha chegada e ingresso no mundo automotivo, que foi inesperada, não foi premeditada, foi que daí, dentro daquele cenário da padaria, eu comecei a perder a motivação. Começou a perder o sentido para mim estar lá, porque as coisas não caminharam para o lugar que eu almejava e era o convite. Tanto que daí eu comecei a abrir para possibilidades. Eu já não tinha mais motivação, eu já não era mais feliz, a tristeza começou a me visitar muito e não tinha muito mais sentido. E a gente estar nessa condição é um deserto muito grande. E eu lembro que era bem jovem ainda, eu tinha próximo dos 20, 21, 22 anos mais ou menos, quando aconteceu isso. Mais louco para poder fazer as coisas acontecerem, uma fome gigante de fazer as coisas darem certo, de me tornar alguém que tivesse resultado. Porque na busca, lembra, sempre lá da infância, era ser reconhecido por ele, pelos desafios que ele me colocava. E meu pai nunca foi um cara que falou para mim, olha, parabéns, você é o cara, isso aí, bora lá.
né? Nunca bateu nas costas e falou, pô, que legal, você deu resultado, nunca fez isso. Isso era um motivo de uma grande falta de reconhecimento no meu dia a dia. Então, essa alimentação continua existindo. Naquele momento, eu não queria mais... Hoje você lida bem com isso, né? Então, hoje, eu passei por uma etapa da minha vida que eu precisei ressignificar isso, onde eu fui e tive que buscar. Existem momentos da nossa vida que acontecem na vida de todo mundo, que chega um momento que é até um termo que chama lâche lerar. Você tem que cair para dentro e buscar dentro de você o autoconhecimento para você se conhecer e conhecer as suas questões, os seus porquês e as suas crenças, as suas limitações, os seus sentimentos, muitas vezes represados e mal organizados dentro da sua cabeça, dentro do teu próprio mundo, dentro da tua visão de mundo. E não foi diferente comigo. Chegou em algum momento que eu tive conflitos muito grande em relação ao meu ser. E vinham muito desses lugares, porque, na verdade, é sabido que, quando criança, a gente é remetido a uma série de bloqueios, a uma série de crenças, que se isso não for tratado, ressignificado, desbloqueado, seja lá o nome que você use, você lá na sua parte adulto, você vai ter comportamentos discrepantes, distorcidos sobre uma realidade, porque ali atrás você teve essas consequências. É importante saber disso e entender isso. E chegou um momento que eu confrontei com isso, porque as nossas atitudes começam a dar prejuízos para nós, prejuízos emocionais, prejuízos relacionais, lidar com as suas próprias emoções e conhecer a origem delas, seja de uma raiva muito imputada, que em dado momento eu tinha muito isso dentro de mim e por qualquer razão eu era muito explosivo. Meu pai era, e eu era, e isso às vezes vem, né, do comportamento dos nossos pais, que a gente modela, das pessoas que a gente mais convive, que a gente modela, e obviamente que dado momento você começa a se questionar, porque é assim, porque não funciona, e aí foram momentos e fases que eu fui buscar o autoconhecimento. Eu fiz muitas terapias, eu fui conhecer ajuda psicológica, eu fui buscar orientações religiosas em diversas áreas, né, ou caminhos espirituais. Eu tive uma bagagem muito grande de caminhada nesses lugares, eu tive muita busca para treinamento de autoconhecimento, de busca pessoal, dentro do Brasil, fora do Brasil, diversas imersões, retiros, e sempre com um incômodo muito grande emocional. Buscando corrigir a rota, né? Buscando alguma coisa que estava dentro de mim, que não fazia sentido, que me trazia incômodo, que me trazia angústia, que me trazia raiva, que me trazia tristeza. Muitas vezes, talvez você sente coisas que você nem sabe explicar porque que elas emergem. Eu digo que isso são botões que acionam dentro de nós. E quando a gente não tem clareza e quando a gente não tem consciência, você age inconscientemente só dando vazão. Então, de repente, alguém aperta um botão seu que te gera o seu pior ser. E você, às vezes, quando não tem consciência da origem, do autoconhecimento, você simplesmente reage sobre tal aspecto de relacionamento. Exemplo, a raiva. Quando você toma consciência do que aquele sentimento existe dentro de que aquele sentimento existe e qual é o botão que te aciona quando alguém está num movimento com você relacional e te desperta aquela sensação, aquela emoção, quando você não tem, você simplesmente revida. Quando você tem clareza e busca conhecer, você para de reagir e passa para o movimento de agir. O que é o agir? O agir é quando você conhece aquilo que te toca, aquilo que te traz esse sentimento, você consegue respirar nele e passa de ser um protagonista para ser um observador daquele sentimento que você tem. Quando você troca de lugar nesse papel, você deixa de ser reativo e você passa a ser proativo com você mesmo, respirando dentro de você e observando esse sentimento e não dando vazão para que ele emerja e te traga consequências muitas vezes danosas. E o autoconhecimento foi me trazendo essa clareza. Então, essas questões que eu tive com meu pai, obviamente que elas me trouxeram uma maturidade precoce e foi muito bom. Te impulsionaram. E me impulsionou, vezes, né? porque todo o resultado que eu tenho hoje, ele é inevitavelmente fruto do que eu colhi lá atrás, do que eu plantei lá atrás, do que meu pai fez eu plantar. Obviamente que eu tive o custo emocional disso depois. E aonde eu tive que, em algum dado momento da minha vida, balancear e equilibrar isso, estudar isso e me reeditar no sentido emocional. Então, eu tive, sim, momentos que eu tive que trabalhar isso. E quando a gente tem clareza e consciência disso, você administra a sua emoção. Então, um ponto alto do grande aprendizado que tem em volta de tudo isso é autoconhecer-se e saber da inteligência emocional e do seu potencial de inteligência emocional no dia a dia, onde você tem que estudar
e treinar, né? Como você disse, é um movimento de buscar, melhorar e transformar. Eu acho que a grande máxima de todo esse contexto que envolve a minha história e os lugares que eu participei, que eu fui, que eu empilhei conhecimento, essa bagagem, ele vem disso, de uma incessante busca de transformação para ressignificar questões internas e trabalhar elas de uma forma diferente. E poder, depois disso, ter uma visão diferente, um comportamento diferente e com isso colher resultados diferentes. Porque muitas vezes você está lá colhendo resultados que não estão te fazendo bem. Está colhendo resultados em lugares, em empresa, em relacionamento, e tudo é relacionamento. Seja na tua empresa, na tua família, em qualquer área da tua vida, você sempre vai estar em volta de relacionamentos. E o principal relacionamento é contigo. Se você não tem um relacionamento com você não consegue se relacionar com o outro com o máximo de potência, com o máximo de clareza ou com o máximo de eficiência. Então, é um estudo sem fim. É maravilhoso. E eu queria ainda só me aprofundar mais um pouco. Eu sei que tá todo mundo ansioso para saber da chegada da Adalberto, de fato, no universo automotivo. Já tá para acontecer, mas antes disso, a gente, ouvindo toda essa experiência que ele teve, eu queria só que você comentasse da importância, da relevância que tem. Porque a gente está falando tanto do aspecto pessoal aqui, óbvio que da vida do Adalberto, mas isso, na verdade, tem um reflexo na vida empresarial. E uma das falas que eu já ouvi muitas vezes e que é muito interessante quando o Adalberto aborda é do CPF e do CNPJ, que eu mesmo tive esse conhecimento através de você. Para mim eram coisas separadas, né? A vida trabalho, CPF, vida pessoal, vida profissional. Sim, de fato tem momentos, mas quando eu descobri essa fala do Adalberto, eu descobri que está muito mais intrínseca. Então toda essa jornada teve um papel fundamental para te projetar hoje no CNPJ, em todo o posicionamento, tudo que você conquistou, né? Por isso que a pergunta aí, antes de contar como de fato começou sua jornada no automotivo, CPF e CNPJ tem relação ou são coisas separadas? Não existe nenhum CNPJ se não tiver por trás um CPF. Para você ir na junta comercial e abrir uma empresa, ou o seu contador ir abrir uma empresa, ele tem que estar lá com o CPF. Então, o seu CPF, ele está antes do CNPJ. Então, uma empresa, ela é construída por um ou diversos CPFs por trás, coordenando, comandando. E o resultado de uma empresa é a quantidade de CPFs que estão ali dentro, né, traduzindo, realizando a missão, o propósito e a cultura do que aquela empresa quer gerar, quer fazer ou quer transformar na raia de atuação dela no mercado de trabalho. Por isso que quanto mais você prestar atenção na sua rota como CPF, você vai ver isso impactando no CNPJ como uma consequência, né? Isso é maravilhoso. A sua capacidade de potencializar o negócio, ele está na sua capacidade de gerir o seu próprio CPF, né? O quanto você é capaz de sustentar vem através do que você pratica no seu dia a dia como pessoa. O quanto você se melhora, o quanto você busca conhecimento, o quanto você transfere o conhecimento para a experiência, para que dentro do teu ambiente corporativo isso seja colocado em prática. Porque nada mais é, quando a gente fala em cultura empresarial, nada mais é do que o DNA da empresa. O que é o DNA da empresa? É o DNA do CPF majoritário. O CPF que comanda a empresa, o dono, o majoritário, os sócios, existe uma cultura, né? Como a gente fala em cultura empresarial, a cultura vem de um DNA, o DNA vem de uma visão de valores, de crenças, de visão de onde quer chegar. Só que isso está imputado num DNA, nas práticas e comportamentos e hábitos do que aquele CPF, que está antes do CNPJ, pratica ou coloca em prática e treinamento com os seus liderados, com os seus colaboradores. E é daí que nasce. Daí que nasce o engajamento, daí que nasce a visão. Porque, veja só, uma cultura forte, ela vem de uma visão, que é o dono, ele vai lá na frente e vê onde ele quer chegar, ele volta para cá e ele tem clareza, nitidez do que eu chamo de mapeamento da visão. O mapeamento da visão, ele é intrínseco dentro da cultura da empresa para que ele seja fortificado e multiplicado. Como que acontece isso, Adalberto? Acontece assim, quando você tem um mapeamento da visão e você tem uma cultura através do seu DNA, você tem que fazer o quê? Disseminar essa cultura de forma que haja um engajamento. E os colaboradores dentro de uma empresa, eles são engajados por um propósito.
o propósito, uma causa que consegue engajar todo mundo para ir para esse movimento. E qual que é o propósito da sua empresa? Qual que é a unidade que ela carrega no dia a dia? Quais são as ações, quais são as direções que trazem realmente valores que trazem uma humanização dentro do cenário? Porque lembra que não importa a quantidade de máquina que se tenha, atrás de uma máquina tem um ser humano pilotando aquilo. Então, quando a gente eu trago para esse nível de consciência, é isso. Então, uma cultura enraizada é um DNA enraizado e multiplicado, com boas práticas, baseadas sempre no que eu chamo da sabedoria milenar, né, que está no GPS, com princípios de ações comportamentais, que são elencadas a uma lei da vida. A vida tem leis. Existem leis físicas e existem leis da vida, que são milenares. Se você entende o conceito dessas leis e pratica essas leis, os seus resultados realmente eles aparecem. E como você entender isso é estudando e praticando. Então, quando eu falo da cultura, voltando para o tema, é enraizar, multiplicar, treinar todo um time para que ele vá para a mesma direção. Então, você vai lá na frente, o empreendedor, quem é disruptivo, né, quem é empreendedor dos outros, para curar uma dor do mercado, para resolver um problema, que é isso, né? A dor que é um problema que você tem que tratar. É o médico curando alguém. O empresário, ele tem uma dor de mercado que ele identifica ali, ele cria soluções para aquilo. Então, ele vai lá, ele tem a visão de onde ele quer chegar, que propósito que é aquele lá, o que vai acontecer de transformação nesse processo, e volta para cá. Aí a equipe toda, né, o time todo, ele vai lá sendo orientado por esse empreendedor a ter as metas claras, muito claras e estabelecidas através de uma comunicação muito assertiva, treinada e multiplicada para que seja eficiente. Depois dessas metas, é muito claro que tem que ter os objetivos, as tarefas traçadas. Só que para as tarefas serem traçadas, você precisa do passo a passo. E o passo a passo sempre tem que estar ligado com um prazo. Então, todo empresário de sucesso, na minha forma de ver, esse é um mecanismo básico, chave, e é o arroz com feijão de todo empresário de sucesso. Cultura no DNA, disseminada, com propósito, com clareza de causa, com nitidez, dentro desse mapeamento da visão e esse procedimento de execução. Criou isso, você tem um movimento constante. E aí eu falo, o que eu falo sobre diligência? Diligência nada mais é do que a persistência com a resistência. Então, o empreendedor, o empresário, quando ele começa um projeto novo, começa uma empresa nova, os seus riscos são muito grandes. As pesquisas aí indicam que mais de 50% das empresas, elas fecham, elas quebram nos seus primeiros anos. 5 anos, 60% das empresas quebram. Eu estou sem os dados aqui, mas eu até tenho eles. É do Sebrae. Do Sebrae, então, exatamente. E aí quebram nos seus primeiros anos de vida. Hoje nós comemoramos aqui 23 anos dentro de uma unidade de negócio que eu tenho, com sucesso. Ou seja, a gente quebrou essa estatística, mas é um movimento de diligência, persistência versus resistência. E o empreendedor é isso, ele precisa ter essa resiliência, né? De continuar e de não parar, e abrindo esses caminhos e achando essas saídas. Então, é a jornada de todo mundo, e a minha não foi diferente nesse sentido, onde eu posso hoje falar dos resultados que eu tenho nas áreas de atuações, onde realmente eles aparecem como amostra aí para todo mundo poder ver, né? Que fantástico. Agora não resta dúvida. Então vai ficar de reflexão aqui depois do pessoal ouvindo esse podcast, o quanto será que nós precisamos, e todo mundo precisa, talvez em maior ou menor medida, corrigir a rota, olhar para o CPF, mergulhar no autoconhecimento, entender o que você precisa talvez ajustar, porque você acabou de ouvir. Ajustando isso internamente, você vai transbordar isso para o seu DNA. Suponho que a maioria dos que nos ouvem aqui e nos ouvirão no futuro são empresários também, talvez do ramo automotivo ou não, de diversas áreas. Mas quanto mais você mergulhar nessa jornada, como a Adalberto disse, você vai corrigindo a sua rota do seu CPF, isso vai transbordar para o gene da sua empresa, para a cultura, que depois a cultura, transbordada em um conjunto de CPFs que a equipe vai transformar esse mapeado, transformar em atitudes, enfim. Deu para entender a importância disso, né? Todo mundo vai ter uma lição de casa hoje aqui em fazer essa autoanálise. É a rota, né? É a rota. Essa é a rota do piloto. E aí volta então, porque a gente parou na sua história, você estava de certa forma insatisfeito pelo conflito geracional, de talvez até mesmo de cultura que você já tinha nos seus negócios, estava ali com o seu pai como sócio na padaria, e aí quando surge alguma coisa que te coloca de fato no dia a dia automotivo,
Que é o quê? Conta pro pessoal. Foi naquele momento de incertezas e de tristeza, eu chamo isso de deserto, que você fica ali numa zona de tempestades internas, que você não consegue estar satisfeito ali, você precisa romper algo, você também não tem clareza, não sabe o que fazer, mas você sabe que ali você não pode ficar, não dá para ficar. E aí existe o desejo ardente de querer transformar, de querer mudar, de querer sair daquilo para um lugar melhor, né? E esse é um grande impulso que está na veia das pessoas que realmente precisam romper. Porque o romper, ele é sair de um lugar que muitas vezes pode estar desconfortável, mas ainda é confortável porque você conhece ali, você está insatisfeito. Mas ir para um lugar que você não conhece e romper da segurança, entre aspas, porque nada ao nosso redor é 100% seguro ou seguro de fato, mas romper isso daí é sempre uma dificuldade cerebral. O seu cérebro não quer permitir isso. Ele busca o conforto, Ele né? busca o conforto, o caminho mais simples, né? Os nossos caminhos neurais sempre vão pelo caminho mais simples. Construir uma rota nova é desafiar, né, o nosso cérebro a construir um caminho novo, um caminho neural mesmo, para que a gente possa ir para esse novo lugar. E aí, dentro desse contexto, apareceu a oportunidade. Naquela época eu lia jornal, os anúncios de empresas, eles eram vistos em jornal de domingo, na grade de oportunidades. E eu lia todo final de semana, falando, eu vou sair daqui, eu vou ter uma forma de ir para algum outro lugar, vou achar uma empresa. Eu buscava ali qualquer coisa no jornal de oportunidades. Eu falava, dentro de mim eu sabia que eu tinha uma certeza, eu posso ser dono de qualquer empresa. Né? Eu já tinha entendimento sobre gestão empresarial, fazia faculdade de administração de empresas, e dentro de mim algo dizia, vai embora, que o que você fizer dentro de empresa, você vai conquistar. O que você não conhece, você vai aprender. Eu tinha muito claro isso, né? As pessoas não nascem sabendo, então as pessoas que chegaram em tal lugar aprenderam também, então eu também posso aprender. E se eu tiver, né, ser obstinado realmente e querer fazer, todo mundo pode. Todo mundo nasce sem andar e aprende a andar e todo mundo anda. Então, assim, é um comportamento de necessidade, né? E aí, por aí vai o desenvolvimento de cada um. Então, chegou um momento que eu falei, vou romper isso aí. E nessa de buscar, eu me coloquei num caminho, numa rota de novo. E as coisas, eu digo, não acontece com você parado. Tudo na sua vida vai acontecer com você em movimento. E o carro é muito interessante, porque muitas coisas aconteceram comigo no carro, como eu falei no começo, né? E aí, um dia desses, eu peguei um dos carros da empresa e fui levar para uma reparação. E aí, tinha uma oficina muito próxima e eu fui levar o carro, levei o carro lá e conheci a oficina, conheci o dono da oficina e aquilo me encantou. De ver aqui um formato diferente de atendimento, uma coisa bem pequena assim, uma oficina bem pequena, mas enfim, aquilo me chamou a atenção de novo e me fez respirar um negócio automotivo e me trouxe uma condição de enxergar uma possibilidade. Por quê? Porque eu levei o carro, depois levei outro carro, depois levei um carro pessoal meu e comecei a ter um relacionamento. E este dono de oficina, dessa oficina, ele era cliente da empresa também, da padaria. Então a gente começou a se ver lá pela padaria, eu batia papo enquanto eu estava lá, né, trabalhando e visitando, ora, a empresa para levar um carro nosso, um carro meu. E nessa a gente foi construindo um grau de relacionamento e amizade, até um dia que eu cheguei lá para levar um carro e eu vi que ele estava lá dentro da empresa, com a cabeça meio coçando, algo do gênero assim, meio preocupado. E eu falei, o que foi? Não estou entendendo bem alguma coisa aqui, não estava números e estava ali preocupado. Aí eu falei, se você está com um problema de gestão, posso te ajudar. Algo que você esteja aí precisando, eu posso fazer um mapeamento de tudo aí. Usei o nome, né? Posso te fazer uma consultoria aí só para te ajudar mesmo. E eu tinha um prazer naquilo, era uma coisa que me encantava realmente. Ainda, né? Tenho, né? Era uma das coisas que eu gostava, de olhar números, dados das empresas, das coisas, fazer conta, entender o ponto de equilíbrio, cenários, o que você precisa vender, como equacionar isso, como trazer isso para o setor, para a área de produção, como equilibrar os times com a capacidade de entrega. Muito do nosso momento lá dentro da empresa, dentro da Dami, por exemplo, né? Que é conciliar nossa capacidade produtiva com o valor, com o ticket médio e brincar com esses dados e com esses números para traçar um plano estratégico, colocar a equipe para trabalhar, medindo resultados, medindo a performance, medindo tudo isso. Eu vou só fazer um parênteses aí. É tão natural isso na Adalberto que esses dias eu vi com meus próprios olhos. Coincidiu de a gente estar junto, ele ter ali um momento para conversar com alguém que era do ramo de hotelaria.
E aí, de repente, ele começou a falar ali, métricas e uma consultoria do ramo de hotelaria, dentro da oficina dele. Então, assim, e ontem eu fiquei sabendo alguma coisa na linha de construção civil. Então, assim, por mais que possa parecer tão natural para você, porque você enxerga nisso, né? Você mapeia, vê onde os pontos, mas é uma habilidade realmente que você... que é natural sua, né? Você desenvolveu ao longo dos anos, juntando com toda essa experiência. Que bacana, é legal ver como isso é vivo dentro de você. E você sabe que isso veio de uma dor, porque dentro dessa caminhada, como eu te disse, eu aprendi a fazer conta de centavos, então tudo para mim é tempo, movimento e prazo. Tempo, movimento e prazo. Tudo gira ao redor de tempo. Então o dia tem quantas horas para a gente aproveitar ele durante o trabalho, quantas horas para você desfrutar. O mês tem 30 dias, o ano tem 12 meses, então tudo na minha cabeça faz esses encaixes e coloco os números para trabalhar. A matemática sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Os números sempre fizeram muito sentido para mim. Eu gosto muito de números. Tinha uma época, uma coisa nem muito a ver com o que a gente está falando aqui, mas só a título de curiosidade. Tinha uma época que eu ficava contando números das placas dos carros no trânsito. Na época que eu dirigia todo dia trabalhando. E era um prazer. Eu queria contar muito rápido para ver que número que dava o final da placa. Somando todos os números. E era uma brincadeira que eu fazia comigo mesmo, utilizando a matemática. Então, é muito fácil, muitas vezes, eu olhar para número e criar uma perspectiva e fazer um cenário e criar isso. Então, essa habilidade com o número veio desse lugar, essa atenção e fazer, né, cálculos e fazer cenários, possibilidades, isso se tornou comum por isso, mas por uma dor latente também que veio de um momento que eu estava dentro da gestão da empresa do meu pai, participando, mas não como uma figura de determinação de poder ou de ditar as regras ou de fazer a parte de um CEO mesmo. Eu estava ali participando, mas não tinha condução do negócio. E dado o momento da empresa, ela começou a passar por algumas dificuldades financeiras por conta de gestão, aliada com falta de processo, aliada com falta de métricas, sobre tudo isso que a gente acabou de falar. Então tinham diversas áreas na padaria, como panificação, como pizzaria, como restaurante, como confeitaria, como a área do balcão. Então eram diversas áreas, mas a área de revenda de produtos, tinham mais de 2.000 itens de produtos de prateleira. E era uma administração muito arcaica ainda. E eu comecei a enxergar tudo isso, mas não tinha a habilidade ali de resolver tudo. E eu vi, porque eu falava muito sobre alguns detalhes desses com meu pai, mas ele tinha a maneira dele de fazer as coisas que na cabeça dele era tudo se vendo, era tudo olhando, e já não fazia mais sentido isso. Para a época que nós estávamos, já tinham sistemas chegando, essa era, né, da informática, da sistematização das coisas para trazer facilidade. E, enfim, eu vi a padaria ir para um lugar ruim financeiramente. E mesmo depois longe, eu vi a padaria quebrando. E eu vi as consequências que trouxe disso para a minha família, das preocupações e de todas as consequências de uma empresa que faz isso. Isso só corroborou para que dentro de mim existisse uma força maior de olhar para a história dentro da minha família, dentro do meu pai viver aquilo, e de olhar para aquilo e falar, eu nunca vou passar por isso. Isso foi um grande aprendizado para mim da história vivida, e de todo o emocional vivido. Você vê uma cena dessa sendo desconstruída. Uma empresa de 50 anos, que teve grandes oportunidades, foi reconhecida há muito tempo no bairro, era uma empresa de 24 horas de funcionamento, enfim. E aí, essa perspectiva e essa vivência, ela me trouxe algo dentro de mim que foi um porquê. Falei, eu nunca mais vou ver isso na minha vida. Então, assim, cuidar de olhar para número vem desse lugar de dor também, de ter visto tudo isso. Eu já tinha vivido várias experiências que foram disruptivas para mim, que trouxeram bastante aprendizado vivido. E além disso, quando eu vi aquilo, eu nunca mais deixei de olhar para os números como uma importância e como uma questão de cuidado mesmo, porque realmente os números eles estão na sua frente. Se você administrar e cuidar deles, olhando para os dados, o que eu chamo de cuidar dos indicadores, né, da performance dos dados, do número da sua empresa, não tem como dar errado, porque em cima dos indicadores você toma as ações. Ter dados na mão é o que importa, né? Eu aprendi com um grande professor meu, ele fala, não me traga fatos, me traga dados. Quando ele senta para falar com o time de empresas que ele tem, ele fala, eu não quero falar sobre fatos e histórias nenhuma, eu quero só os dados da empresa.
em cima dos indicadores potenciais que mostram a evolução e a saúde da empresa. Pronto. Porque em cima disso, quando você tem um dado momento da empresa, de uma certa organização, é só olhar para esses dados e ver a consistência deles, que você sabe a direção. É como você estar atrás de um carro. Imagina que você está pilotando uma Ferrari e ali você tem todos os indicadores, que são ali dentro do relógio, está marcando tudo que você precisa, velocidade, né? O RPM, acende a luz ali se você precisa trocar de marcha, que momento, um carro super esportivo, todos os reloginhos que te dão, tem lá o combustível, tem um monte de informações ali digitais na sua frente que vão te dizer como conduzir, o que fazer em determinado momento, né? Que momento você troca de marcha, que momento você faz isso, que momento você faz aquilo, tudo acendendo luz. Então, aquilo são indicadores para que você pilote. Aí, a empresa, ela tem que ter isso. Então, uma empresa que tem resultado, que tem sucesso, que mede tudo isso, ela só vai trabalhando cada vez mais a potência disso e se autoajustando. Então, é muito mais sobre este cuidado que vem dessa dor, e aí essa facilidade, e talvez esse treino, foi porque a minha vida inteira eu monitorei sempre o negócio. Por mais que eu já tive negócio que não foi para frente, que não deu certo, mas ele nunca esteve num lugar de risco de ruína para mim, né? Nunca teve. Então, essa experiência que eu tive, né? Quando eu entrei para dentro da Dami, quando eu assumi a Dami, eu não sabia nada sobre o operacional. Eu sabia sobre gestão. Então, eu sabia dos números. E a Dami, diga-se de passagem, era essa oficina do seu amigo lá que tava coçando a cabeça o dia que você chegou. Voltando para esse ponto que a gente parou, era isso. E aí eu ofereci essa consultoria. E ele aceitou. E eu falei, então, eu preciso só que estabeleça uma relação de confiança de você abrir os dados para mim e para que eu possa fazer uma análise do estudo. E fiquei lá umas 2 semanas, sabe? Pegando tudo, vendo tudo, alinhando e achei as deficiências, achei os problemas. O problema, a empresa era pequena, ela tinha uma capacidade limitada de produção, mas era uma empresa que tinha um ticket médio muito interessante. E ali não tinha prejuízo, tinha lucro. Só que o problema estava na razão de não ter um fluxo de caixa adequado e do sócio não ter uma vida pessoal controlada com os gastos. Então, assim, por mais que ela desse lucro, ele tinha dado uma desfocada no fluxo de caixa, não tinha habilidade com isso, fazia retiradas que não tinham uma regra, como um prolabore, um resultado, um capital de giro, e sem tomar as devidas ações, frequentava muito o limite do cheque especial na época, e antecipava cartão e fazia antecipações, da qual eu realmente não tenho essa tratativa no dia a dia do negócio. Então ele se via pagando limite em banco sem precisar. Não tinha essa necessidade, tinha que fazer um ajuste na organização, né, da empresa, assim como toda empresa. Quando eu cheguei lá, olhei, entendi tudo isso daí, peguei e montei lá um planejamento estratégico, quais eram as ações que tinham que ser feitas para regularizar aquilo, colocando ordem, né, nessas questões, trazendo a consciência de que tinha que se ter um capital de giro efetivo dentro da empresa, e tinha que ter um controle, né, de todos os meses, de abertura e fechamento de mês, com controle de caixa, alguns detalhes mais adequados para trazer os prazos no tempo, né, e aferindo esses números. Enfim, ele entendeu, teve lá suas melhoras, e aí eu me ofereci, falei, olha, se você tiver interesse, a gente pode fazer negócio junto. Resumindo, ele na hora não topou e a amizade continuei frequentando lá e ele é padaria, até que chegou um dado momento, alguns meses depois, ele aceitou, topou que a gente fosse sócio e aí começa a minha jornada no setor automotivo. Realmente, sabe aquilo que tem um ditado que diz que toda nascente, toda água só tem um destino, que é encontrar o mar. Então toda água vai chegar ao mar. Então, pensando que a minha infância era automóvel, era automobilismo, era carro, houve essa, não desconexão, porque, como eu te contei, muito do que eu fiz era dentro de carro também. E, de repente, eu só não imaginava que das possibilidades de negócio para sair da padaria seria realmente estar dentro do universo automotivo 100% respirando lá dentro, de uma reparação, de uma empresa que reparava carro e era carro entrando e saindo e só falando de carro todo dia. E realmente, quando aconteceu isso, eu caí para dentro e comecei o mundo de viver no setor automotivo. Eu tinha 22 anos, faz 23 anos que eu estou no negócio, 47 para 23, 22, 23 anos, né? Então é isso, exatamente, 23 anos que eu vivo
de carro, vivo respirando esse mundo, tive tantos outros negócios que foram originados desse principal negócio, diversas coisas que eu tive ao redor, né? E aí por aí foi, dentro do automotivo eu cheguei a ter negócio na Bahia com negócio de mineração, cheguei a ter restaurante de sociedade, cheguei a ter loja de brinquedo importado com outro amigo, já cheguei a ter algumas outras coisas dentro desse universo empresarial, mas o automotivo ele nunca mais saiu. Eu tentei migrar em alguns momentos para outras coisas, até imaginando que o automotivo não seria mais meu foco, mas ele sempre voltou a ser e sempre foi um grande pilar. Então, tá na veia, né? E aí você liga com a história de infância, com tudo isso, realmente é inegável que o automotivo faz parte do meu propósito, da minha vida e das coisas que eu faço. Né? Tá no DNA, rota, tá na cultura, tá na rota do destino, tá na rota do piloto. E por aí começou a minha jornada na empresa. Fantástico. E é interessante ouvir porque, por mais que você já tinha toda essa bagagem, essa habilidade de gestão, vamos colocar assim, de análise, de mapeamento, e isso ao longo dos anos só foi aprimorado, né? Hoje eu vejo você fazendo isso para outras empresas, né? Você já viu você atuando em empresas do ramo automotivo, em oficinas, e chegando e fazendo esse mapeamento, entendendo onde é que precisa ser melhorado, o que precisa ser ajustado. Mas, por mais que você tinha toda essa experiência, teve ainda uma passagem, né? Que é até o que dá título para esse episódio, que você passou de oficineiro para CEO, para gestor de uma oficina, né? Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi essa transição. Você entrou, de fato, começou a respirar carros e reparação, mas você teve essa transição também, né? Sim. Naturalmente, quando eu entrei para o negócio, eu não sabia nada do operacional e tive que aprender. E aí o que aconteceu foi que, naquele momento, eu estava 100% no operacional. E uma empresa começando, e quando eu entrei para dentro desse negócio, houve uma evolução muito rápida. Em 3 ou 4 meses, nós já fizemos nós migramos de um espaço de aproximadamente 300 metros por um espaço de 1.300 metros aproximadamente, que é onde a empresa está hoje. Então, assim, a partir da minha entrada dentro do negócio, as coisas foram acontecendo. Então, a gente realmente tinha a expectativa de transformar o negócio num negócio maior, porque realmente ela pequena, ela alimentava naquele momento os nossos desejos, mas era visto e sabido que onde eu queria chegar, ali não era nem o começo, porque eu já via que aquilo era limitado por espaço físico. E quando eu fazia a conta da sua capacidade de produção, em cima do melhor ticket médio que era possível, da média de mercado que se tinha ali, do que se tinha de dados e números, e eu pensava, isso aqui é uma transição. E realmente as coisas foram acontecendo. Eu desejava isso, e em 4 meses a gente teve a oportunidade de migrar para um outro espaço, que gerou realmente uma dedicação, um empenho, uma força gigante, onde nós, naquela época, tivemos que dar tudo que a gente tinha para fazer essa mudança, porque naquele momento eu já não tinha caixa, eu tinha acabado de entrar no negócio, eu, na verdade, estava endividado e a pé, e tive que realmente buscar alternativas. A pé estava sem carro, é isso? Eu estava sem carro, Olha porque naquele momento o carro que se tinha ali foi dado no negócio. Então, foi uma fase, uma jornada da minha vida que eu fiquei a pé e tive que seguir. Mas sempre com o propósito alinhado de falar, isso daqui é um movimento e eu vou fazer isso dar certo. Eu não tinha saída. Uma coisa importante, quando você tá dentro de um ambiente, de uma pressão, que você deu tudo que você tinha ali e que não pode dar errado, porque assim, não tinha como dar errado, eu não podia perder e voltar pro meu pai, porque isso era inconcebível para mim, eu tinha que mostrar para ele que eu era capaz. Mais uma vez, eu estava em busca de reconhecimento, e quando eu tomei essa atitude de sair de lá, eu simplesmente saí. E falei, comuniquei, eu tô saindo, mas eu era filho do dono, então assim, eu não tive nenhum reconhecimento financeiro, eu não tive nenhum acerto, eu não tinha nada, eu saí com a mão na frente e outra atrás e com a empresa, né, de distribuidora, que me dava lá um resultado. Que naquele momento já não era muito, porque eu já estava mais envolvido com a padaria e também já tinha dado menos energia e, enfim,
desfoquei um pouco daquele negócio, mas estava trabalhando, estava dando resultado. Só que eu comecei a ter alguns problemas ali também no entorno disso, com meu pai, com o negócio era ligado ao meu pai, eu saí, enfim, algumas questões pessoais que nós vivenciamos por aquele negócio, e eu acabei também tomando a decisão de passar o negócio para frente por causa do relacionamento que estava complicado pela minha saída. E existia um discurso do meu pai que dizia assim, cara, para as pessoas ao redor, não foi um upgrade, foi um downgrade. Pô, o Adalberto saiu dessa empresa do pai dele, que era uma empresa grande, assim, né? Estruturalmente, um lugar grande, uma loja grande, uma produção grande, e foi para um lugar de 350 metros, que tinha poucas ferramentas, uma garagem, né? A famosa boqueta, que se chama no meio automotivo, uma oficininha pequena, com poucos recursos, apelidam de boqueta, né? Uma oficina de bairro, de vila, e era aquele cenário que eu tinha. E aí eu ouvi sobre isso, né? Acabei, né, recebendo esse tipo de informação, e aquilo só me trouxe mais motivação e ativação de energia. Então não tinha como dar errado, não podia dar. B, né? Não tinha plano B. Então assim, cara, uma coisa é certa na sua vida, mas um grande aprendizado. Quando você não tem plano B e só tem um plano A, e é tudo que você tem, e os meus motivos, os meus porquês eram mais fortes que qualquer coisa que eu pudesse fazer, aquilo não tinha como. Tava na minha veia, tava incrustado, sabe o que se chama de skin the game? Era na própria pele que eu tinha que dar certo. Na minha cabeça não tinha outra alternativa, dentro de mim só fervia isso, eu vivia, eu respirava isso. Eu virei uma locomotiva sem freio na decisão de fazer aquilo acontecer. E eu tracei um plano que aquela empresa ela ia ser uma das mais rentáveis do segmento automotivo, que ela ia fazer uma quantidade de carros que até para aquele sócio que eu tinha na época, era inconcebível dentro da visão, da característica dele de visão, dentro do que eu falava que a gente ia ter de Prolabore, para ele era uma coisa que era inconcebível, mas dentro de mim pulsava um negócio que eu falava, não quero saber, eu vou fazer. E nada do que me falavam me convencia de que não seria, e pessoas do ramo. E a proposta era reconhecer e mostrar e provar para alguém. Cara, quando você se coloca num lugar desse, eu estava nesse lugar, não tem nada, nem ninguém, só Deus para te parar, mas ninguém. Nada me para, porque era 24 horas fazendo isso acontecer. Isso foi importante, foi uma grande força de dentro de mim para fora, que realmente era um grande combustível. A gente fez acontecer, eu consegui mais recursos, eu tinha network. Uma outra coisa que eu construí nesse período, que quando eu estava com meu pai na padaria, eu fiz um network muito grande com donos de outras empresas, de outras padarias. Fui convidado a gerir empresas ou padarias de outras pessoas, pelo jovem que eu era, e muito persuasivo, muito dinâmico, cheio de ideias, vontade, muito novo no meio, né? Com 20 anos, 19 anos, eu já fazia parte do sindicato da indústria da panificação. E eu tinha sido convidado e me tornei diretor, o diretor mais jovem daquela época. E isso trazia para mim, assim, muito do que eu buscava e não tinha do meu pai, eu encontrava nos lugares pelo comportamento que eu tinha de querer, né? Buscar, melhorar e transformar. Então, assim, eu me recordo que eu fui o primeiro jovem, na idade que tinha, a sentar numa cadeira de diretoria dentro daquele sindicato, que era muito importante. Tipo, as pessoas que sentavam lá eram todos senhores de cabelo branco, já acima de 50, 60, e eu estava sempre com eles naquelas mesas de negociações, de conversas, de direcionamento para o que ia acontecer, de tratativas, de procedimentos, de busca de leis em Brasília. Tive a possibilidade de ir a Brasília com eles, de participar de muitas coisas que me trouxeram um universo e uma percepção de mundo também mais expandida, sabe? E fortaleceu o teu networking. E fortaleceu meu networking ali. Talvez diria essa visão, né? Porque é isso que você trouxe aqui, essa visão impetuosa de é isso, eu vou pra lá que eu vou. Pessoas do ramo te falando, olha, não é por aí, vai com calma. O teu outro sócio falando, acho que é impossível, mas você... Essa visão, me parece que isso aí você adquiriu vendo alguém e falou, não, é assim que assim que vai acontecer, e fez, né? Sabe aquela coisa da ambiência? Tudo isso foi o emocional, mas eu fui inserido dentro de uma ambiência que rompeu muitos meus limites, porque a padaria do meu pai, ela tinha tudo para estourar, para ser uma excelente padaria. E eu vivi com donos de empresas que fizeram a sua transição, a sua sistematização, o seu rompimento, a sua mudança de mercado. A padaria, ela passou por uma reformulação de estrutura, né? Em dados. Na época, meu pai não fez essa mudança. Que era uma mudança produtiva, era transformar a padaria em uma autoprodução
tanto na confeitaria como na panificação, e ter menos produtos de revenda, onde em dado momento a Coca-Cola começou a ser sucateada para supermercados, os mercados começaram a vender pães, começaram a abrir de final de semana que também não abriam, introduziram o leite de caixinha. Talvez você não sabe, mas antigamente era leite de saquinho, e o prazo de validade de um leite de saquinho era de 2 dias, no máximo 3, ou seja, você tinha que ir de 2 em 2 dias, no mínimo, a uma padaria comprar o leite, e era na padaria que se comprava o leite, e ali no leite você comprava frios, você comprava pães, você comprava bolos e uma série de coisas. O mercado, ele absorveu isso e começou a trabalhar em escala, e por exemplo, um produto de frente de padaria, como uma Coca-Cola era na época, começou a ser vendida muito mais barata no mercado, e a gente não tinha a concorrência, ou seja, existiu um momento que teve que transformar o mercado, as padarias começaram a se transformar mais em autoproduções do que em revenda de produtos. Meu pai não entrou nessa transição. E eu vi isso acontecer. E eu via lá dentro do sindicato, dentro da ambiência que eu vivia, me relacionava com grandes padarias. Eu visitava todas, eu viajava para congresso com eles, conhecia padarias de outros estados. Eu tinha relacionamento com os maiores donos de padarias de São Paulo. E eu tinha esse no meu network por causa da cadeira que eu ocupava. Eu podia visitar, eu tinha acesso, eu via tudo. Então aquilo me rompeu a mente de falar, não, esse aqui é o caminho. Como é que esses caras pensam? O que esses caras fazem? E eu meti a pergunta para eles, sem saber naquela época que a base de fazer pergunta é o que te traz conhecimento, uma resposta assertiva daquilo que você precisa, acesso. E fazer a pergunta certa te traz sabedoria, te traz conhecimento. Na verdade, a sabedoria é a aplicação do conhecimento que transforma em experiência. E eu tive aquilo lá, então aquilo me rompeu. Então eu sempre tive perto de mim possibilidades e acesso a lugares que eu nem imaginava que eu me trazer. E naquele momento, aquele relacionamento me trouxe um acesso a um banco que existia dentro do sindicato. E eu não tinha onde recorrer. E eu fui lá e recorri a um empréstimo. E com pouquíssima documentação que se tinha, porque éramos uma boqueta, e geralmente naquela época se precisava de uma série de situações burocráticas para acessar um financiamento. Até por conta do risco, naturalmente. Só que foi concebido pelo meu relacionamento pela gerente do banco, que tinha tido comigo diversas reuniões, amizade, indicações. E aí, quando eu trouxe um cenário que eu tinha saído de lá, eu tive que pedir, né, fui desonerado do cargo, pedi para sair, né? Exonerado acho que não é isso que se fala, eu pedi para sair, entreguei o cargo e fui para começar um mundo novo, né? E quando eu procurei essa gerente, ela foi lá, me visitou, conheceu, conversou comigo mais de 1 hora. Todos os dados e os números da empresa eu sabia de cabeça. Faturamento, tudo que ela me perguntava tinha na minha cabeça, de tanto que eu sabia do negócio. E ela teve a percepção e o feeling também, e ela liberou o que eu precisava e o que a gente precisava pegar, porque nem eu nem ele tinha condições ali na época. A gente colocou dentro do negócio para reformar e inaugurar o que antigamente era um posto de gasolina abandonado, se transformou na Dami, e aí depois só foi um processo evolutivo de crescimento e reinvestimento para se chegar no modelo que ela é hoje, no modelo que ela existe hoje. Então, network fez parte desse grande aprendizado, e os mentores e professores que eu tive, né, de acesso. Uma pessoa que fez parte da minha vida também foi uma pessoa chamada Hugo Maia, né, não é mais vivo, mas é quem eu honro até hoje, porque ele me ajudou muito na construção desse negócio, ele me ajudou muito na direção, ele foi muito um conselheiro que eu tive, que me deu suporte, me deu direção, me tratou realmente como um filho, e teve comigo assim, uma bagagem de relacionamento de pai para filho, dando direções assertivas de conselho. Então, dentro da construção da Dami, a gente passou por essa etapa. A sua pergunta qual que era mesmo? Eu tô conferindo aqui justamente pra gente não perder nenhum detalhe, porque é uma história tão linda e é bacana. Claro que a gente vai continuar. A pergunta era na questão da transformação do oficineiro para do oficineiro, exatamente. Do gestor, né? Mas isso que você colocou agora que foi um grande amadurecimento, né? Porque você entrou, era uma boqueta. 4 meses depois, com acesso, com a bagagem, já consegui dar esse passo, saiu de uma boqueta para 1.000 metros quadrados, aqui na Vila Mariana, né? Uma grande oficina. Inclusive, fala um pouquinho onde é que fica, tudo o pessoal saber, referências, né? Sim, nós estamos na Vila Mariana, essa unidade de negócio fica na Rua Vergueiro, 3326, chama Dami Auto Center, é uma empresa especializada na reparação automotiva, né? Funilaria, pintura, também fazemos mecânica e também cuidados com estética automotiva. E cada vez mais a gente foi trilhando, né? Cada vez mais eu fui trilhando esse caminho. E todo esse entorno para mostrar que assim, quando eu entrei e a gente fez
essa disrupção, porque essa disrupção era muito clara para mim, porque eu vivia num ambiente que era disruptivo para mim, onde pessoas estavam melhores que eu na minha jornada. E eu olhava para aquilo com um olhar do tipo, eu também posso. E eu nunca me via menos do que eles. Eu me via menos no momento atual de não ter o resultado daquilo. Mas eu não me via incapaz de fazer aquilo. Isso, para mim, foi um grande motor. Porque aquilo não me deixava para trás. Eu tinha um senso interno de direção que dizia, você pode. Eu não ficava me sentindo constrangido de estar naquele lugar. Eu falava, aqui eu vou aprender. Vou aprender com esses caras. E eram pessoas com 20, 30 anos a mais que eu. Então, quando eu fui e vi aquele universo da empresa, da oficina, nada daquilo me levava ao cenário do meu pai, de travar ali. E justamente porque ele quebrou, que eu não ia quebrar. Então, eu tinha que buscar, eu tinha que fazer, eu tinha que mudar, eu tinha que transformar. Mas quando eu caí para dentro da oficina, obviamente, eu tive que aprender. Então, assim, eu não tinha também a qualificação e a experiência de estar diretamente somente na gestão. Eu tive que aprender o que é operacional, eu tive que aprender sobre as funções, eu tive que aprender sobre desmontagem de carro, eu tive que aprender sobre a lavagem de carro, eu tive que aprender sobre a funilaria de carro, eu tive que aprender sobre os processos de preparação de peça, eu tive que aprender sobre o processo de pintura, a aplicação, o que vai antes, no meio, depois, né? Um processo de cura, o processo de flash off, de uma aplicação para outra, o tempo de secagem no ar, na cabine, o que era cabine, na época a gente nem tinha uma cabine de pintura, né? Quando a gente começa, né, é um equipamento extremamente caro, assim, vamos dizer, é o equipamento mais caro dentro de uma oficina de reparação, por exemplo. Então, na época que eu comecei não tinha, mas tive que aprender sobre tudo isso. E eu buscava isso daí em apostilas, eu buscava isso em treinamento, em curso, em conversas, muito dos próprios colaboradores, né? A riqueza de ter acesso e fazer pergunta, muito eu me via no pátio perguntando. Os colaboradores sabiam até que eu não era do ramo. E muitas vezes nem me respeitavam naquela época, porque eu era um jovem de 22, 23 anos, assumindo uma empresa naquele momento, onde eu não tinha o conhecimento, mas eu sabia vender, e eu sabia gerir. E, obviamente, sabia num ponto. Eu tive que amadurecer e aprender muito mais depois para ter calibre de fazer as coisas acontecerem. Mas naquele momento eu sabia o básico, o arroz com feijão. O arroz com feijão te leva lá. Depois você vai ajustando. Então, por muito eu passei, às vezes, fazendo pergunta ou não sabendo. Eu fui motivo de sarro de alguns colaboradores naquela época. Eu fui motivo de chacota, eu fui motivo de... Quando eu fazia pergunta, eles davam risada. Às vezes falavam até coisas que não eram. Passou, eu tive alguns colaboradores assim, obviamente que não ficaram na empresa, obviamente que não cresceram com a empresa. Eu tenho cases hoje de pessoas que passaram dos 10, 12 anos comigo, estão comigo, que fazem parte do meu time realmente de base ali, time de frente, que evoluíram, que cresceram, que passaram muitas coisas juntos e estão lá até hoje, participando dentro dessa cultura que a gente tem e ajudando a transformar o dia a dia e a nossa cultura. E ali eu tive que aprender tudo na base, então eu tive que ir para a pista, para o chão, para a operação, e tá na operação realmente você precisa aprender, até para poder saber delegar, até para saber construir os processos, até para poder entender no negócio. Então eu comecei a entender como que aquilo funcionava, qual que era a capacidade de produção de cada operador ali, de cada função. Então, que aí você tinha a bagagem da gestão, mas se aprofundou nas particularidades ali de uma oficina. não tem que Aplicando aquilo para o dia a dia da oficina. Tem que entrar para dentro, não tem jeito, porque você vai construir um processo na empresa, você tem que estar lá dentro, você tem que ver a dinâmica, você tem que ver a rotina da pessoa, a necessidade daquela função. Eu tive que entender sobre tudo isso. Aí você fala, você realmente era o cara que fazia as aplicações, era o cara que fazia a funilaria? Não. Eu era o cara que estava aprendendo, então eu chegava lá e eu sabia. E sei, quando você vai fazer uma reparação numa peça, eu tenho que trocar uma peça, eu tenho que fazer uma aplicação de produto, média de tempo, se é uma peça para recuperar, se é uma peça para trocar, e o tempo que se demanda, com a qualidade de produto que você usa, entender sobre a especificação do produto que é aplicado, o rendimento que aquilo tem, para controlar o estoque, para controlar o desperdício, para controlar o tempo. E tudo isso é onde eu me dediquei. A operação em si, operacional, em alguns momentos eu até fui, naquela época, mas eu fiquei realmente focado em aprender sobre a operação para montar os processos. Então a bagagem veio de eu ter que descer no chão de fábrica ali e um a um ir aprendendo e fazendo meu network com cada setor, com cada área, naquele momento, isso há 23 anos atrás, e eu construí isso em uns 2, 3 anos, eu construí um conhecimento significativo.
E acho que foi em 4 anos depois, eu rompi a sociedade. Era essa a pergunta próxima que eu ia fazer. Em 4 anos Quanto tempo vocês depois, andaram juntos? 4 anos. a gente rompeu a sociedade, a gente começou a ter direções diferentes de caminho, de caminhada, de propósito, de vida, uma série de coisas ali que a gente rompeu e eu acabei comprando a parte desse sócio. Naquele momento, em 4 anos, a empresa ela só foi subindo, ela só foi melhorando, ela só foi trazendo melhores negócios, melhores condições, ajustando, mapeando, organizando, melhorando processos, entendendo sobre isso e construindo time, equipe, processo. Eu ficando mais maduro no negócio, aprendendo a liderar, porque liderança a gente aprende, a gente não nasce pronto. Liderar é um ato contínuo de aprendizado, de saber, principalmente, saber se autoconhecer para conhecer o outro e estar sempre numa busca de melhoria, de entender sobre pessoas, de entender sobre comunicação, de achar a melhor forma de comunicar, de entender e de fazer as coisas acontecer. A forma de liderar é a forma de que um comando faça com que a equipe entenda sobre isso e execute. Então isso parece simples nessas poucas palavras, mas isso é um exercício de muita aplicação e de muito estudo e de muita prática no dia a dia, na pista, no chão. Enquanto isso, eu estava me fortalecendo de aprender tudo isso. E eu errei muito para chegar nos lugares e fazer os acertos depois. É natural de uma caminhada. Então, esse foi um grande tempo. Esses 4 anos foram um grande tempo que eu não fiquei apoiado só na gestão que eu poderia estar. Eu quis fazer questão de aprender sobre aquela prática que era o sócio. Então, quando eu fiz a sociedade, era uma sociedade até que complementar, porque eu tinha a gestão e as finanças, e também sabia de venda, e ele tinha a parte operacional de tocar. Mas eu não fiquei, eu fiquei sempre incomodado de aprender sobre tudo. Tanto que quando essa decisão foi tomada, óbvio que eu tive muito medo, e eu tive que romper isso também. Mas eu tomei uma decisão. E aí, na decisão, você tem que ir para ação. Foi sobre vencer o medo de isso sozinho, de tocar o negócio, de no dia seguinte chegar lá e abrir o portão sozinho dentro do negócio e ter que romper de novo. Foi a caminhada, só que sempre na operação. E quando eu me vi sozinho ali, multiplicou o meu trabalho no operacional. Então, naquele momento, eu tive e aprendi com um movimento muito duro que foi para mim. Foi o quê? Eu abria a oficina e eu fechava a oficina era todinha ligada a mim, porque eu era o cara que abria, era o cara que fazia orçamento, eu era o cara que comprava o material, eu era o cara que passava, acompanhava e verificava o resultado final do trabalho. Eu ficava o dia inteiro pipocando de um lado para o outro, fazendo tudo e apagando incêndio. Era, naquele momento, o momento de aprendizado, o momento de bombeiro, que eu apagava incêndio, mas eu não estava conseguindo ficar analisando a empresa, né? Mas isso foi necessário para eu poder entender como que aquilo funcionava e construir. Até que aquilo começou a me custar uma gastrite, uma síndrome do pânico, eu não comia direito, imagina. Eu sentava num restaurante de frente à empresa para almoçar e se algum cliente chegasse não tinha atendente, não tinha orçamentista, então as pessoas me chamavam, eu parava de comer, eu ia lá para atender o cliente. Eu chegava na empresa um pouco antes das 7 e até às 18 horas eu ficava no pátio. Depois das 18 horas que eu ia fazer a gestão, que eu ia fazer a organização de escritório, que eu ia fazer verificar os documentos, fazer a auditoria, fazer o acompanhamento. Isso eu nunca deixei de fazer, só que era depois do horário de trabalho. Era trabalho após o trabalho. Só que o preço que eu paguei foi muito caro, porque daí eu descobri que a minha saúde estava indo embora e que eu tinha que delegar. O medo e um controle tão grande de tamanho também vinha daquele lugar de não deixar as pessoas controlar para não passar pelo percalço que meu pai passou. Eu tinha esta crença e não sabia. Até que eu tive que começar a desconstruir isso, porque começou a dar pane no meu sistema. A saúde começou a Fazendo a conta aí, pelo que você falou, dava umas 14, 16 horas de trabalho. 16, 18 horas muitas vezes. E eu já vinha de uma pegada de padaria que para mim era simples, porque eu acordava às 4 da manhã. Muitas vezes, teve muito tempo na padaria que eu dormia lá num dos quartinhos que existia e dormia às vezes 3, 4 horas por noite. E quando eu fui para a oficina, para mim foi o descanso. Por quê? Porque a oficina não abre de domingo. E a oficina de sábado a gente fechava meio-dia. Então, assim, a máquina que eu era, porque eu também era jovem e tinha muito mais, né, aquele vigor, e a máquina que eu era, quando eu vim para a oficina, eu ganhei mais tempo, que era esse tempo que eu não tinha. Ganhei mais sono. Então, eu continuei tendo muita força para trabalhar. 18 horas por dia era muito fácil, porque eu vinha dessa pegada, eu vinha desse ritmo. Só que aí o que eu não tinha era a qualidade de vida, o que eu não tinha era desfrute, o que eu não tinha era o aproveitar. Porque eu estava tão cego com a necessidade de fazer aquilo acontecer, tão obstinado para fazer a empresa ficar forte, para mostrar para o meu pai. Então, naquele momento, tudo isso
se transformou numa máquina. Eu era uma máquina e exigia quem estivesse comigo que fosse máquina. As colaboradores tinham que ser máquinas. Eu era tudo isso. Então, isso teve um preço. E quando eu entendi tudo isso, eu estava vendo que eu não conseguia ter uma cultura organizacional, porque todo mundo era um monte de número para mim. Porque o número era o objetivo que eu precisava ter. O meu objetivo era um objetivo, como eu te disse, diferente da realidade de todo mundo que via aquilo lá. Todo mundo falava, não é possível que você faz tanto carro por mês desse jeito. Era uma média de quanto naquela época? Cara, eu cheguei a fazer 150 carros num pátio que todo mundo que olha fala, não é estruturalmente possível fazer. Mas a gente fazia. E ali, quem tava dentro falava, cara, o Beto é doido, o Adalberto é doido, ele é louco, e quem trabalha com ele tem que ser para dar conta de fazer. Mas por quê? Porque eu era uma máquina de moer. Então não tinha, então a minha cultura era fragilizada, não tinha cultura, porque na real eu não tinha essa humanização de processo, eu não tinha esse olhar para isso, porque eu não tinha para mim. Lembra? Entende? O quanto do autoconhecimento faz a diferença? Do que eu tinha para mim é o que eu tinha para os outros. A partir do momento que você olha melhor, muda seus valores, muda suas crenças, você também muda fora. Né? Hoje a gente tem um comportamento totalmente diferente na empresa, a gente tem os valores aplicados, a gente tem as regras, a gente tem os compromissos, tem tudo, mas de uma outra forma, com uma outra qualidade, com uma humanização diferente, com uma cultura de um DNA. Mas como que a gente aprende isso? Ou a gente aprende o amor ou na dor. No meu caso, eu vivi toda a turbulência disso daqui para depois chegar nesse outro lugar. Então, assim, essa transformação que aconteceu nessa caminhada, hoje eu sei, então quando eu olho, quando eu pego um mentorado, quando eu pego uma empresa, quando eu pego uma oficina com todos os problemas, eu vivi isso. Eu era o cara, o oficineiro, né? Ah, porque você não coloca que você era o funileiro? Porque eu não fui funileiro, eu não sou funileiro. Eu não sou pintor. Eu sei o que fazer, eu sei apontar problemas, mas eu fiquei num outro lugar, eu fiquei no lugar de estudar e mapear processo. Eu fiquei no lugar da gestão de pátio, da logística do negócio, de entender como que a máquina funciona e colocar para ela dados, números, referências, entender mais sobre pessoas, sobre relacionamento, sobre produtividade, sobre rentabilidade, sobre tudo isso funcionando para fazer com que essa máquina, a empresa, trabalhe no seu maior potencial possível, com a sua máxima de eficiência, para ela trazer o melhor resultado no final do mês, dos 30 dias. Então, os números serviram para isso e o meu estudo foi em cima disso. Então, foi essa trajetória até que eu não tinha mais tempo e nem saúde para continuar naquele lugar. Então eu tive que romper, mais uma vez. Mas é para ficar tranquilo, por quê? Que nem você comentou de hoje, como é que tá o cenário, e segundo as minhas contas aqui do pessoal, há 19 anos atrás. Porque se há 23 você começou, chegou mais 4 anos junto, depois sozinho na Dami, na gestão da Dami, há 19 anos. E aí nesse 19 anos tem muita história que a gente vai ter que comentar num próximo episódio. Vai ficar aí. Nós chegamos até esse estágio onde o Adalberto tá, e é óbvio, quem acessar as redes sociais e ver o posicionamento do Adalberto hoje, sabe que ele não parou aí. De fato, ele houve, a rota continuou, e ele foi cada vez mais assumindo a posição de piloto da própria vida, do próprio negócio, e conduzindo para um lugar onde hoje ele tá, que é um lugar de gestão estratégica, que ele vai falar mais sobre isso ao longo dos próximos episódios. Mas hoje nós vamos ter que encerrar esse episódio e deixar o gancho pro próximo. Como é que foram esses 19 anos, de onde ele saiu, de onde ele tá hoje nessa situação, para onde ele estava nessa situação, para onde ele tá hoje nessa posição de gestão estratégica desse negócio e de outros também. Pode ser, Adalberto? Claro que pode. O pessoal vai acompanhar, eu tenho certeza, porque foi muito legal ouvir, participar. E aproveito para convidar o pessoal, comenta aí qual foi o seu insight. Tiveram vários aí, várias siglas, vários conceitos muito importantes, foi muito rico. Tenho certeza que você também aproveitou isso. Deixa aqui de comentário qual foi o que mais impactou. E vamos continuar então, Adalberto, no próximo? Bora acelerar. É só o começo dessa história. Gente, mais uma vez, se inscreve no canal, curte e tamo junto. Bora acelerar, até o próximo episódio. É isso aí. E bora mapear a rota do seu destino. Rota do piloto. Você escolhe o caminho, traça e cruza a linha de chegada. Bora que pode.